Fala galera, tudo bem? Olha só, hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês algo muito legal que está acontecendo. Nós estamos iniciando um novo canal aqui para transferir e transmitir para vocês informações relevantes que vão poder ajudar vocês na sua vida cotidiana, na sua vida de empreendedorismo. E nós estamos iniciando então um canal de podcast. E nesse canal de podcast nós falaremos sobre investimentos, sobre empreendedorismo, sobre carreira. E hoje, especificamente, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios uma pessoa muito especial. Ela é uma grande profissional que transicionou a carreira em um momento, ela vai compartilhar aí. E ela é a nossa produtora de tudo isso que vocês estão vendo aqui. Eu quero chamar então a nossa querida Fernanda Godin. Obrigada pelo convite de vocês, né? A gente falou assim de última hora, vem ao vivo, bora. Eu sou Fernanda, eu sou produtora hoje, trabalho no mercado de lançamentos há mais de 5 anos, mais focado na parte de lançamentos de infoproduto. Então, hoje eu tenho a Versus, que a gente trabalha com toda essa parte de posicionamento online, de construção de um ecossistema de produtos, de cursos online, cursos presenciais, mentorias. E hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse mercado com vocês, algumas novidades que a gente está trazendo e muito obrigada pelo convite. Então vamos lá, já vamos aqui trazer alguns conteúdos aqui. E vamos explorar também o conteúdo da nossa produtora, que é maravilhosa e tem muita coisa aí para somar nesse podcast. Hein? Bora lá. Bom demais. Não, e olha, vamos apresentar também, nós estamos com o Anderson Soares aqui, é um dos meus sócios pessoal. Aqui, né, da área de investimento também, se apresente. Pois é, estamos aí e a intenção aqui hoje é a gente passar de uma forma, inclusive, mais descontraída, até porque nesse momento de descontração a gente acaba buscando algumas informações importantíssimas que a gente vai relembrando durante esse processo, né, Edson? Sim. E aí já mais de 8 anos de experiência nessa área, vivendo isso e descobrindo, inclusive, acompanhando essa área, vamos falar que área é essa, né? Que nós não falamos a área ainda, por enquanto, nós estamos falando de empreendedorismo, né? Empreendedorismo, mas assim, claro, o conteúdo está dentro, é muito relevante, justamente, é uma das áreas muito promissoras, né, desse empreendedorismo, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena esse nosso encontro aqui hoje. E você mesmo empreendeu em várias áreas, né, Anderson, em todos esses anos, né? Sim, tem uma experiência ampla aí nesse leque de empreendedorismo, né? Já passeamos por algumas áreas aí, obviamente que todas elas vai acrescentando, né, experiências e informações muito boas, mas realmente eu encontrei nesse segmento algo muito consistente, né, e que de fato nos impulsiona a acreditar, a viver de fato, a realizar, porque realmente dá certo. E é legal porque então assim, nós vamos agora então passar a bola aqui para a mão da Fernanda, que vai conduzir a gente aí nesse período aqui. Eu espero que aquilo que a gente compartilhar aí com vocês, que seja relevante, que possa ajudar vocês a chegar nos resultados que vocês estão buscando aí. Bora lá, gente. A primeira coisa, eu acho que a gente tem que trazer aqui um pouquinho, é o start, né? Como que vocês começaram, não só no mercado de imóveis, mas antes, nesse mundo de empreendedorismo, da onde que vinha essa gana interna, porque para ser empreendedor no Brasil, principalmente, tem que correr risco. É desafiador, não é para qualquer um. Muita gente me busca falando, como que eu começo no digital? Como que a gente dá esse start? E eu falo que não é para todo mundo. Não adianta eu falar, qualquer pessoa pode entrar de qualquer mercado, que não é assim que funciona. Mas eu queria saber de vocês, como que começou tudo isso, da onde que veio internamente? Bom, eu puxar logo um mineiro, contador de história, isso aí. Quanto tempo a gente tem mesmo? 5 horas de conteúdo aqui. Nós vamos ter quanto tempo de podcast? 3 horas? 3 horas. Bom, ok, segura aí. E eu costumo brincar que a gente nasceu empreendedor, né? Eu acho que vindo de uma família humilde e vindo de uma família que lutou muito para poder sobreviver, que eu acho que isso é a realidade da maior parte das famílias brasileiras. Famílias que ali, por exemplo, meu pai tinha 4 filhos, né? Meus pais 4 filhos, então lutando para sobreviver, tratar daqueles meninos, né? Ali que o menino come pra caramba. E eu acho que no meio de tudo isso, então a gente aprendeu, como criança, a gente aprendeu a se virar, né? Desde muito novo. Então eu comecei a empreender, eu estava contando para algumas pessoas esses dias assim, eu comecei a empreender acho que uns 3 ou 4 anos de idade. A gente eu plantava alface, eu vendia alface.
né? Eu plantava, a gente pescava, ia para beira do lago. É muito bom. A gente ia pra beira do lago. Nós éramos já, assim, meu irmão era quase adulto, ele tinha 6 anos de idade, né? Ele era o chefe da gangue. Exatamente. Aí eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos, o Anderson tinha 5, meu irmão tinha 7, né? Acho que eram 7 mais ou menos. E a gente ia pra beira do lago pescava o dia inteiro, pegava alguns peixes ali, aí ia pros botecos, os caras estavam chapando um copo de cana ali, querendo um tira-gosto, a gente ia lá e vendia pros caras, então a gente vendia o peixe pra eles. E aí ia lá, saía pra gente comprar, a gente empreendia pra poder comprar brinquedo, né? Então a gente não tinha condição, meus pais não tinham condição de comprar brinquedo pra gente, a gente ia lá, arrumava alguma coisa pra vender, vendia alguma coisa, juntava dinheiro, ia lá, comprava um brinquedo, comprava figurinha, comprava bolinha de gude. Assim começou a nossa veia empreendedora, né? Então, conquistas, né? Durante toda a vida, mesmo não me tornando, eu vim me tornar empresário depois, né, depois dos meus 35 anos de idade. Mas durante toda a vida a gente sempre empreendeu alguma coisa, né? Então, na infância, com todas essas coisas, arrumando formas de poder gerar dinheiro ali. Depois, na minha adolescência, eu mudei, transicionei de carreira, fui trabalhar. Eu trabalhei desde muito novo, né? Comecei a trabalhar acho que, não me lembro quando, assim, mas lá eu trabalhava, 3, 4 eu já trabalhava. 9 anos de idade eu fui para para um trabalho mais sério, que era uma oficina de serralheria, onde eu trabalhava ajudando. Depois fui para marcenaria, passei 10 anos trabalhando numa marcenaria. E eu cresci nesse meio, né? Depois transicionei, fui para a carreira pública. Quando eu vim para Brasília, lá em 2002, eu fui para a carreira pública, então virei funcionário público. E fiquei alguns anos como funcionário público, quase 15 anos, né? Acho que mais ou menos em torno disso. E nessa época só eu decidi de fato que eu iria deixar a carreira pública e me tornar aquilo que já era lá da minha infância, né? Que já tinha essa raiz do empreendedorismo. Então foi mais ou menos assim. E aí a gente veio pro ramo de imóveis, né? Pro ramo de imóveis de temporada, que eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Bom, mas a história é mais ou menos essa. Acho que vamos ouvir outras histórias aí, né? Pois é. Conta um pouquinho, Arno. Somos irmãos desde que Edson nasceu, né? Eu sou mais bonito. Eu quero deixar claro que eu sou mais bonito. Família aqui, família, a coisa tá boa. E interessante, a gente vai falando, eles vai lembrando de vários episódios, né? O Edson disse que a gente vendia peixe, que era uma das coisas que a gente pescava, a nossa alegria era pescar. E já que pescava, né? O pessoal nos via com peixe, os meninos pegam e compravam, mas a gente já vendeu café, feijão, tudo que vocês imaginar, a gente vendia. Era dessa forma. Alface, né, Edson? Sim. Picolé, tudo que faz parte de criança. Peixe, empreendedora dessa forma. A história do peixe, eu acho que a gente tem que trazer aqui. E a gente era tão criativo, sabe? Eu fico abismado com a criatividade. Não era só nosso, mas da criançada daquela época, que já era ensinada desde muito pequeno a ter esses pequenos investimentos, mas que eram muito significativos para suas famílias, que viviam de forma muito limitada. Por exemplo, próximo da nossa casa tinha o pessoal que plantava. Eles tinham uma lavoura muito grande de café e faz aquele rodízio. Então, no meio das filas de café, ele planta outros tipos de produto. Normalmente feijão, milho e outras coisas. E eu me lembro do feijão, principalmente, que era uma das coisas que mais dava dinheiro pra gente. Porque o próprio dono daquela fazenda autorizava a criançada, nós e outros amigos, que soltava pipa, que brincava na rua, que jogava futebol, mas que também ia lá para a fazenda para rebater a palha do feijão. Tem gente que vai se identificar aí, que sabe o que eu estou dizendo. Alguns não sabem nem o que é isso, né? A geração mais nova não tem noção, né? O pé de feijão que vinha de forma mais industrializada pela grande, né, produtora ali, ela fazia um trabalho ali com máquina, com trator, né? Então bate aquele feijão, que na verdade é tirar o feijão da vagem depois de seco, né? Vai debulhar mesmo o feijão e descarta aquela palha. Mas na palha fica muito grão de feijão solto. Então a gente ia ali, botava os panos, né? E colocava aquilo em cima e batia e pulava em cima. E brincava, aquilo virava brincadeira. E de repente a gente tirava, tinha lá 10, 20, 30, 50 quilos de feijão que os meninos tinham coletado. Então é uma coisa muito bacana, assim, isso traz pra gente um aprendizado muito legal e um estímulo a empreender desde muito pequeno, né? Então todas as coisas assim, que a gente fazia, normalmente um princípio desse. E na minha experiência especial,
eu e meu irmão mais velho, a gente começou com música, muito novo ainda, né? O Edson também é músico, começou um pouquinho depois, não tinha muita paciência para a música, mas eu e o Emerson, a gente era muito ligado a isso. E com 8 para 10 anos de idade, a gente já começou a tocar, já tínhamos nossas participações na igreja, onde a gente congregava e tudo, e tocávamos. Ao passo que um dia a minha cabeleireira chegou e disse, gente, me ensina a tocar violão? Oi, vamos sim, vamos lá, Sônia, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí, né? Abraço pra Soninha. E aí a gente começou a ensinar a Sônia, dona do salão, a nossa cabeleireira. E começamos a ensinar a Sônia. Só que a gente foi para ensinar a Sônia. E no dia que nós chegamos, ela tinha chamado mais a irmã dela, mais a amiga dela que também gostava, e chegamos lá, tinha 5 pessoas dentro do salão, para a gente começar a ensinar a tocar violão. No segundo dia, tinha umas 10. Rapidinho, nós tínhamos 25 pessoas dentro do salão de cabeleireiro fazendo aula de violão. Uau. Aprendendo um pouquinho que a gente sabia, mas a gente já tocava. A cidade não, né, a cidade nossa era muito pequena, né, que é Capitólio, Minas Gerais, então a cidade realmente assim que nessa época a gente ainda não tinha uma escola de música, não tinha nada nesse formato. E a gente começou a dar aula. Quando eu percebi que a coisa podia dar certo, eu tinha nessa época 13 anos de idade. Então, com esses 13 anos de idade, eu e meu irmão abrem a primeira escola de música na cidade, dando aula de violão para essa galera toda. Então a gente já veio realmente assim, até amadurecendo um pouquinho esses nossos investimentos, porque ela já era um pouco mais estruturada, muito simples, uma coisa muito simples, mas alugamos um espaço e a gente atendia naquele lugar em torno de umas 60 pessoas na cidade. Isso foi muito impactante. Nós ganhávamos, eu com 13 anos, como eu já disse, eu deveria ganhar pelo menos o dobro do que meu pai ganhava nessa época dando aula de violão, o menino com 13 anos de idade. Então isso era muito significativo para a gente e foi sempre estímulo, né, para a gente realmente empreender. Passei essa fase, né, essa primeira experiência, trabalhei com escola de música, estive em alguns lugares, depois me mudei de Capitólio para fazer faculdade em Passos, foi quando eu vim estudar um pouco de música mesmo, no Conservatório de Música e Artes. Abri depois a escola de música em Passos. Quando vim para Brasília também com escola de música. Cheguei aqui em 2002, fiquei com a minha escola até 2011. E nesse período, 2008, é que eu transicionei de carreira, fui para essa área de consultoria financeira, fiquei trabalhando nisso durante um tempo, e aí a escola de música, como ficou para segundo plano, a gente desfez da escola, mas continuamos no ramo do empreendedorismo até chegar nesse momento que a gente está aqui hoje, né, que é do mercado imobiliário com locações de temporada, né, que é o nosso foco hoje. Legal. E como que vocês entraram nisso juntos, assim? Foi o Edson quem entrou primeiro? Ou foi o Anderson que já estava olhando sobre isso? Como é que foi? O Edson, normalmente, ele é bem afoito, muito rápido. Legal. E mais visionário do que a gente. Então, realmente, ele que entrou, ele que enxergou a coisa um pouco antes. Então, foi... De uma certa forma foi meio por acaso, né? Não foi nada planejado, assim, olha, eu quero empreender, não foi muito, Vou né? fazer isso. Não, exatamente. Foi uma questão de visão, oportunidade, né? Eu entendi. Eu sou muito curioso. Eu sou muito curioso. Então, por exemplo, tudo que eu começo a fazer, eu tenho muita curiosidade de ir atrás, de entender como é que funciona, ir mais fundo na coisa. Então, eu sempre gosto. Perguntar e questionar. Exato. Ir lá na fonte. Na fonte. Por exemplo, assim, quando a gente começou a empreender na área musical, né, que a gente começou, a gente montou um grupo musical, nós temos um grupo musical cristão, né? E aí, assim, eu queria entender como é que a coisa funcionava mais profundo. Então, por exemplo, saí do Brasil em 2012, tirei um visto aqui e falei, vou para os Estados Unidos. Mas o que você vai fazer? Não, cara, eu preciso ir lá, eu preciso entender como é que as coisas funcionam lá. O que tem de diferente lá que a gente não conhece aqui? Eu não sabia falar inglês. E abre o mundo, né? Sim, e eu não sabia falar inglês, eu não sabia falar nada de inglês, não falava inglês, não falava espanhol, não falava nenhuma outra língua. Não conhecia ninguém praticamente lá. Né? O mineirês ele já falava amigo do né? Conecta. Exato. Vamos ser sinceros. Não, hoje já falava inglês, já falava uai, né? trem. Falava uai, já tinha uma palavrinha pra falar. Mas aí, então, fui nessa viagem, assim, para tentar descobrir, né, e entender. Então, da mesma forma, por exemplo, quando eu entrei na Caixa Econômica, em 2006 eu fiz o concurso da Caixa Econômica. 2004 eu fiz o concurso da Caixa Econômica e entrei em 2006. Quando eu entrei, eu falei assim, no período de 3 anos eu quero me tornar gerente. Uhum. Eu quero ir para a ponta. Uhum. E eu comecei a estudar, comecei a me dedicar mais do que a maioria das pessoas estavam perto de mim. E em 3 anos eu cheguei onde eu queria chegar. Então, assim, eu fui muito determinado nesse sentido.
E quando aconteceu essa situação do empreendedorismo, mais ou menos a nossa história quando a gente veio, nós viemos para Brasília no ano de 2002, eu, minha esposa, meu irmão já estava aqui, uma história mais longa, mas meu irmão tinha vindo para cá há pouco tempo, a gente veio para conhecer. Eu já queria sair de Capitólio, porque eu queria estudar, queria exatamente essa minha curiosidade de querer conhecer mais o mundo, de ir atrás de coisas diferentes. E aí, então, a gente veio para cá. Quando veio eu, depois veio meu outro irmão, tal, acabou que no final veio toda uma família, meus pais, e a gente tinha um imóvel lá em Capitólio, no centro de Capitólio, que era o imóvel que a gente viveu, né? Nós fomos criados nesse imóvel. E aí, quando a gente veio para cá, esse imóvel ficou fechado lá. E quando meus pais chegaram em Brasília, depois de um ano e pouco mais ou menos, perceberam que não ia mais voltar para Capitólio. Então não tinha por que aquele imóvel ficar lá. E aí já era o sonho deles de ter um imóvel de férias, né? Um imóvel onde a gente pudesse passar férias. Até a gente, lá no e-book, a gente fala um pouquinho, conta um pouquinho sobre isso e tal. E aí, então, a gente vendeu esse imóvel e compramos um lote em um condomínio novo, na beira do lago lá. Para quem não conhece Capitólio, aí vou fazer aí uma propaganda aqui, né? Capitólio, Minas Gerais, uma cidade lindíssima, né? Com o Lago de Furnas, banhado pelo Lago de Furnas, que é um dos segundo maior lago do Brasil. São mais de 34 cidades, né? E ele tem a orla dele é maior do que todas as orlas de praias do Brasil. Uau, não sabia disso, que incrível. Muito grande, muito grande. E é lindo, né? A região é linda. E aí nós compramos um lote lá na beira do lago e começamos a construir uma casa lá. Uma casa simples mesmo, que era a casa onde a gente queria passar nossos finais de ano. Casa de lazer, Exato. de família, algo bem assim. Exatamente. E uma base pra gente em Capitólio, já que nós tínhamos parentes, nós éramos de lá. Nós família estávamos em Brasília, mas a gente queria todo ano visitar Capitólio, precisávamos de uma base, né? Então, assim, Exatamente. nos acolhia. Aí construímos essa casa lá, mas com essa pretensão de utilizar como família, né? Nunca pensamos, olha, vamos construir uma casa que vai se tornar uma casa de temporada. Não, nunca pensamos sobre isso. E aí, com os anos, a gente passou muitos anos, uns 10 anos utilizando aquela casa. Tem memórias incríveis, né? Foi fenomenal esse tempo. E aí, depois de uns 10 anos, começou a ter alguns problemas que eu acho que a boa parte das pessoas que têm um segundo imóvel passam por esses problemas, essas dores, que normalmente quem sonha com ter um segundo imóvel pensa que esse segundo imóvel só vai trazer prazer. Tem até uns memezinhos aí do cara com a enxada na mão. Falaram para comprar um lote, para comprar uma chácara, para ir final de semana descansar, e o cara lá com a enxada na mão, capinando lá, né? Mas essas são dores que normalmente as pessoas que não têm um segundo imóvel não conseguem perceber. Só percebe depois que ele tem. Que você começa a perceber que aquele imóvel, a administração de imóvel, ela exige algumas coisas além do prazer. Então você tem uma responsabilidade sobre o imóvel. É um negócio, né? É um Ele negócio. se torna um negócio. Ele se torna um negócio. Ou ele vai se tornar um ativo para você, ou ele vai se tornar um passivo. Um passivo, exatamente. Né? Então você tem as duas opções. E isso para tudo, né? Para tudo que você empreende. Se Claro, você claro. não olha esse empreendimento como uma empresa mesmo, entender todo o fluxo, processo, pessoas, a gente vai entrar aqui um pouco mais para frente disso. Mas aí você se perde, né? Exatamente. Realmente. E é o empreendedorismo do Brasil, que muita gente fala, eu sou empreendedor, eu faço isso. Mas tem aqui, né? Não sei quantos % de empresas na pandemia quebraram, fecharam. Então, realmente, é algo que você tem que olhar sério mesmo, né? Se não me engano, tem uma estatística, se não me engano, que apenas 5% das empresas que abrem no Brasil permanecem, né, no período de 3 anos. Se não me engano, é 5 mesmo, não me lembro o número exato, mas é baixo, um percentual muito baixo. Bom, mas aí, o que acontece? Então, a gente começa a enfrentar essas dores. Então, o imóvel começa a desgastar, o imóvel começa a ficar mais velho, a piscina linda que a gente fez, na época a gente botamos um vinil lindo lá, aí o vinil fura, aí você tem que trocar o vinil, aí você vai trocar o vinil da piscina, você vai pagar aí 4 mil reais, 5 mil reais. Na época a gente era pesado, né? Estou falando de 10 anos atrás, isso. Então você começa a enfrentar essas dores. Então aí você já tem que fazer uma nova pintura, você já tem que trocar um piso. Interessante, só abrindo só um parêntese, que normalmente as pessoas têm a sensação de que o imóvel, por estar fechado, não está tranquilo. Ninguém vai estragar o meu imóvel, ele está fechado. A deteriorização de um imóvel fechado, às vezes, é tão grande quanto aquela do uso e da preocupação que muitas pessoas têm. Não vou alugar minha casa porque vão destruir.
Nós temos exemplos de casa mais bem cuidada sendo alugada do que fechada. Então, realmente, quem mexe com hidráulica, sobretudo com hidráulica, com esgoto, tudo isso, a deteriorização desse material pela falta de uso é terrível. É maior do que, É maior igual do que pelo automóvel uso. parado. Quando você vai tentar funcionar, não tem bateria, as mangueiras estão todas ressecadas. E imóvel do mesmo jeito, né? Então, muita coisa vai se perdendo pelo desuso. Não, e a gente administrava o imóvel à distância, sem muita utilização. Então, a gente estava aqui em Brasília, no Capitólio dá 800 quilômetros aqui lá. E aí a gente iria, assim, sei lá, 4, 5 vezes no ano, a gente ia para esse imóvel. E aí você começa a enfrentar outros problemas. Por exemplo, aí o sonho do meu pai era fazer uma piscina. Fizemos a piscina. Pô, lindo, fenomenal. Cara, que incrível a piscina. Tá, mas agora a piscina exige não apenas... Manutenção. Exige manutenção. Agora, para manutenção, você não adianta você só comprar produto, você tem que ter alguém que tá lá. Senão nós não estamos lá para jogar o produto, limpar. Então você tem que ter alguém. Então você já vai ter que pagar um piscineiro que vai lá toda semana para poder cuidar daquela piscina. Cara, eu me lembro de vezes chegar lá assim no imóvel e aí o piscineiro do nada desapareceu. Tinha 2 meses que o piscineiro falou. Uma vez eu cheguei lá, tinha a água. Acho que é para quem assistiu aquele filme. Para quem assistiu aquele filme do. Dos farofeiros. O farofeiro vai entender o que eu tô falando. A água tava. Não era água, era praticamente um. Era um brejo, né? Uma gota. Parecia que era um Shrek de passado dentro da piscina. Então, assim, começa a ter esse tipo de dores. E aí, a gente começa a ficar naquela. Então, assim, aquilo que era uma alegria, que era só o prazer, começa a ficar um pouco sofrido nessa questão da administração. E nesse ponto que entra exatamente o pensamento do empreendedorismo e como fazer para transformar aquele imóvel, que era um imóvel que a gente amava e a gente ama até hoje, a gente passa temporadas nele. Mas como transformar aquele imóvel, não apenas um imóvel que estava se desgastando, mas como fazer ele se pagar, ele se manter. E a gente nem estava pensando na possibilidade dele gerar uma renda para a gente. Mas a gente só estava pensando nisso, olha, nós precisamos arrumar uma forma desse imóvel... Ficar no 0 a 0, pelo menos. Tá no 0 a 0 já tá positivo. Exatamente. Falou assim, ó, esse imóvel não pode ser ele não pode ser um passivo. Ele não pode normalmente esses móveis de lazer, ele tem essa visão de muito custo, né? E o interessante é que a gente normalmente olha esses móveis como um passivo, né? Como um gasto, ainda mais de lazer. Então, o sonho do brasileiro é a casa própria. Quem nunca casa própria? A primeira coisa, né? E aí, quando você tem esse imóvel de lazer, é um passinho que você dá, né? Vou fazer um gasto, vou unir a família toda. Normalmente é o que vocês fazem de unir família. Então, entra tio com outro tio seu. Exatamente isso, para unir família. Aí todo mundo vai ajudando no custo. Esse pensamento é muito importante, né? De como que você pega esse imóvel. Para vocês no início era o 0 a 0, mas o próximo passo que vocês deram é mais importante ainda, de tornar isso um negócio. Sim. Fazer esse imóvel realmente um negócio. Então, que é uma grande sacada essa questão do imóvel, porque com essa questão de hoje, poucas pessoas estão... na verdade, a nova geração tem cada dia menos buscado conquistar algumas coisas. Então, eles têm estado muito mais focados em viver a experiência. Isso abre uma grande oportunidade para aquelas pessoas que querem empreender nesse ramo, né? Então, aquelas pessoas que quiserem ter esses imóveis poderão se tornar não somente um imóvel de desfrute, mas se tornar um negócio, né? Que foi o que aconteceu com a gente. Então, naquele momento que eu voltei dos Estados Unidos com aquela ideia, assim, foi, cara, eu preciso fazer isso funcionar. Então, eu fui para Capitólio, né? Depois de viver essa experiência que a gente viveu lá em Nashville, eu voltei para cá e falei assim, não, vou colocar o meu imóvel para fazer um teste. Então, vou fazer esse teste. Fui para Capitólio, a gente ajustou, fizemos umas fotos. Eu busquei saber como é que estava sendo feita a locação, porque nessa época já estava tendo uma demanda alta por locação de temporada em Capitólio. E não era feito pelas plataformas, era feito por um site local. E aí fui descobrir como é que estava sendo feito e tal. Pedi para um amigo ir lá, um fotógrafo fez as fotos da casa, decoramos, fizemos as fotos. E aí quando a gente divulgou o nosso primeiro anúncio, assim, foi uma loucura, né? Foi uma loucura, assim. Graças. E a gente conseguiu convencer, né, o meu pai, porque
meu pai ficou resistente na época mas será que a gente coloca realmente para alugar? Ele era sempre resistente, né? Até porque isso é uma coisa interessante a gente citar, justamente a resistência do meu pai, e até em outros momentos anteriores, que a gente pensou talvez em alocar numa data específica de Capitólio, que era uma época que tinha muito movimento, que era o Carnaval. O Carnaval nessa época em Capitólio arrebentava, né? A cidade recebia um número muito grande de pessoas. E normalmente um público até difícil, né? Porque o público carnavalesco, esse turista, o folião mesmo, ele não está muito Ele era preocupado. baderneiro, né? Ele era bagunceiro. Ele É o não cara está preocupado em manter o teu imóvel, não. Ele quer fazer a festa dele, né? Mas é legal a gente frisar aquilo que a gente estava falando ali sobre a questão, por exemplo, o valor que já era alugado um imóvel para esse período, né? No carnaval, ali como a gente disse, assim, era um valor que já era suficiente praticamente para cobrir o custo do imóvel por um ano inteiro, né? Isso. Então, aí ficava naquela. Então meu pai tá, não, mas o pessoal vai quebrar a casa toda. E ele não conseguia entender que há uma diferença, e eu acho que essa é uma dor de muita gente que tem o seu imóvel. Porque quando você faz um imóvel para você, você tem um apego emocional àquele imóvel. E esse apego emocional, muitas vezes, fala, não, mas eu vou colocar outra pessoa aqui dentro, a pessoa não vai cuidar como eu cuido. E muitas vezes a pessoa não sabe que dentro das plataformas, principalmente, existem algumas ferramentas que ajustam, que você consegue preservar o imóvel de uma forma muito legal. Mas aí, beleza, conseguimos convencer meu pai a colocar o imóvel lá. Aí fizemos as fotos, divulgamos assim, ó. Eu fiz o anúncio no domingo à noite. Cheguei em casa, cheguei de viagem, fiz o anúncio. Na segunda-feira, não, isso é a verdade absoluta. Segunda-feira, 7 horas da manhã, toca o meu telefone. Eu vi um número diferente, com um DDD 35, olhei, atendi, e a pessoa me falou assim, seu imóvel está disponível para o carnaval? E aí eu tomei um susto, assim, porque eu nem imaginei que já estava, eu não sabia que o anúncio já estava ativo. E aí ele falou, não, eu vi aqui pelo site e tal. E aquela ligação se tornou em 10, em 15, em 20, em 50, e eu comecei a receber 50, 100 ligações todos os dias. E no período de um mês, nós fechamos. Eu que estava querendo fechar só o carnaval, que a minha ideia inicial com meu pai foi assim, pai, vamos fazer o seguinte, vamos alugar o carnaval e a gente paga todos esses negócios. Essas despesas, fica tranquilo. Tinha conta de luz, conta de água para pagar, muita coisa. Aí, nessa primeira semana, nós alugamos 4 meses, todos os finais de semana seguintes. Então, a gente fez uns 16 contratos, mais ou menos, na primeira semana. Ao final de um mês, a gente não tinha nada, tínhamos R$30 mil na conta. Porque quando você faz a locação, principalmente que ela é direta, porque lá a boa parte das locações eram feitas de forma direta com o hóspede. Então ele paga 50% na hora que ele fecha. Então a gente já estava... era fazer 5, né? A intenção era fazer uns 5 mil, que era a previsão do carnaval. Era, fazer os 5 mil para poder pagar. Para cobrir, que cobriria tranquilamente o custo do ano. Mas aí que foi o lance do pulo do gato. Porque quando eu entendi o tamanho desse mercado e o tamanho da demanda por imóvel de temporada, eu entendi que aquele mesmo negócio que eu estava fazendo, ele era escalável e eu podia replicá-lo em qualquer lugar e com qualquer outro imóvel, é claro, guardadas as devidas proporções, o que eu estou falando, mas que ele funcionaria, aquele modus operandi funcionaria em qualquer outro ecossistema. Então, o que eu fiz? A gente começamos, aí aluguei 4 meses seguidos a casa, todos os finais de semana. A gente percebeu, eu e meu pai ficamos loucos. Falei, cara, isso é uma mina de dinheiro. Não tinha nada que dava o que dava naquele momento ali, quando explodiu, porque o turismo explodiu. E a demanda era muito grande. A demanda era muito grande. Não tinha casa para quantas pessoas queriam, foi um momento muito especial, muito bacana. Aí, beleza, o que nós fizemos? Então, falamos, peraí, então nós não podemos gastar esse dinheiro todo. Então, esse imóvel precisa gerar um outro imóvel. Então, eu comecei a buscar imóveis na região, comecei a buscar alguns imóveis na região que tivessem à venda, para a gente comprar esses imóveis. E a minha ideia era o quê? Eu vou financiar esse imóvel, porque o valor da parcela era muito mais baixo do que o valor que eu estava fazendo no imóvel. Por exemplo, esse imóvel nosso, a gente começou na época, eu alugava bem barato, eu alugava tipo R$1.000 no final de semana. Mas a gente começou a alugar. Então, eu alugava todos os finais de semana no mês. Então, eu alugava em torno de 5 finais de semana por mês. Então, eu dava 5 mil. Aí,
os meios de semana que eu achei que não alugava, a gente começou a ter procura para meio de semana. Então a gente começou a fazer aí mais uns 2 mil, então eu estava fazendo 6 mil reais. Isso estou falando de quase 10 anos atrás. E por isso que você fala sobre você começar isso mesmo não tendo. Mesmo não tendo. E eu, na época, eu não tinha. Meu pai tinha. Eu não tinha nenhum. Eu tinha o meu imóvel aqui de Brasília, que eu tinha financiado ele pagar em 20 anos. Mas é onde eu moro, o apartamento que eu... Que é o que todo mundo faz. Exato, é o apartamento que eu tinha que eu Todo brasileiro morava. quer também. Mas eu não tinha. Aí, mas o que foi o lance a sacada da cabeça? Foi o quê? Opa, então esse imóvel aqui consegue me gerar outro imóvel. O que era o pensamento? Se ele se pagar, eu não preciso ganhar nem um centavo. Se ele se pagar, eu já tenho um patrimônio que vai me garantir minha vida. Aí compramos o segundo imóvel. Agora, o lance da compra é interessante, né? Antes, assim, falar sobre isso. Porque, na época, a gente tinha diversos imóveis que estavam ali na cidade e que eles estavam à venda já há um bom tempo e não tinham sido vendidos. E esses imóveis estavam muito baratos na época. Muito baratos. De muito boas negociações, né? Uma época muito boa para compra imobiliária. E que, na verdade, né, antes eu acho que assim, no Brasil, não só no Brasil, mas falando de Brasil, existem regiões e existem situações que, se a pessoa tiver esse senso para buscar um imóvel barato, ele vai conseguir fazer resultados assim impressionantes, né? A gente, por exemplo, nós compramos, aí nós buscamos um imóvel comprar. Acha uma casa para vender, uma casa com um lote de 350 metros, a casa tinha 110 metros de construção e ela estava para vender por 140 mil. Então era um valor muito baixo na época. Nós compramos esse imóvel, né? Esse imóvel nos 3 anos seguintes, ele já começou a me gerar 100 mil mês. Eu gastei um pouco nele, eu fiz uma reforma, ele estava abandonado, mas eu gastei, sei lá, 20 mil no imóvel, coloquei uma piscina, fiz jardim, fiz reforma, tudo tal, mas eu gastei 20, 30 mil no máximo. E nos anos seguintes o imóvel começou a me gerar 100 mil reais, ano, né? Então a procura é muito grande, né? Sim. É exatamente isso. A demanda, a procura, o mercado, as pessoas, entender tudo isso, foi o start que vocês precisavam. Sim, sim. E esse detalhe, Fernando, assim, é uma sacada muito interessante. Essa coisa de você organizar o imóvel, porque tem pessoas que têm um imóvel com potencial muito grande já na mão dele, né? E detalhezinhos muito simples, coisas muito simples que eles podem fazer nos imóveis, vai justamente assim potencializar esse imóvel de uma forma absurda para esse negócio, né, Edson? Com certeza. Essa casa é um exemplo disso, uma casa que já estava lá, a mexida foi muito pequena, mas só o fato de você repaginar, uma reconfiguração, e não digo nem arquitetônica não, decoração mesmo, aquela coisa simples, aquela reestrutura, uma pintura, um detalhezinho que fica mais chamativo, né, que gera boas fotos, inclusive, porque foto é importantíssimo nesse negócio. Então, isso aí, pequenos detalhes já são de um impacto muito grande, né, porque o resultado realmente vai ser outro. Quem foi a equipe de reforma, né? Eu, a minha esposa... Acho que até minha mãe entrou na bagunça. Eu, a minha esposa, o meu pai, aí chamamos um pedreiro, levamos um pedreiro para lá e foi nós 4, e um pintor. 5 pessoas. Nós passamos uma semana dentro desse imóvel. A gente até, por exemplo, ele tinha uma piscinazinha, aquelas piscinas que chamam de feijãozinho, né? Que é uma piscina rasinha e tal, assim, de 50 centímetros de profundidade, então uma piscina bem pequena. Infantil. Nós tiramos a piscina do lugar, colocamos no meio do jardim, fizemos um negócio, ficou linda a casa começou a me dar resultado. No período de mais um mês, essa casa já tinha fechado também a temporada toda. Aí o que nós fizemos? Opa, essas 2 estão garantidas. Vamos para a próxima. Então a gente foi, e aí nós descobrimos um outro imóvel à venda, também muito barato, e a gente conseguiu, a gente foi fazendo dessa forma, até a gente chegar e montar uma carteira num tamanho que era necessário, ou que a gente julgava como ideal para a gente aprender a administrar. Porque também um outro ponto importante a gente falar é que, assim, às vezes a pessoa também, ela precisa entender, você não pode crescer rápido demais. Né? Acho que falando de empreendedorismo, falando de um mundo empresarial, eu acho que principalmente nesse caso, que ainda não tinha uma mentoria, que você ainda não tinha a quem recorrer. Não tinha nada, né? Não tinha existia nada, muito material pronto. O mercado era amador nessa época. Não tinha alguém para falar. Mesmo, não tinha o Edson, né? Que explicasse o que você não você tinha essa tem que oportunidade fazer. que você está tendo aqui Quais agora. Quais são as coisas que você tem que mudar no seu imóvel? Por que é mais atrativo? Como que você aluga? Quais são as datas, né, de locação? E quem me dera, né, se tivesse uma mentoria, um curso, alguma coisa que eu pudesse fazer. A gente buscou muita coisa aí e a gente não encontrou.
Tanto que eu não encontrei nem empresa, não tinha nem empresa que administrava profissionalmente, não existia. Só que aí o que foi? Minha cabeça, porque a galera, todo mundo que alugava imóvel, eu fui conhecendo outras pessoas que alugavam, mas todo mundo, eles alugavam de forma passiva. Então eles ficavam aguardando uma pessoa vir bater na porta dele para poder alugar o imóvel. Ele tinha um imóvel lá ele era só uma renda extra para ele. Mas quando eu percebi que não, eu não quero isso, eu quero um mundo empresarial, eu quero me tornar uma empresa e isso vai gerar um ecossistema que eu vou viver disso. Então eu percebi que eu poderia, muito mais do que eu tinha imaginado, que era resolver os problemas daquele imóvel, eu podia fazer isso virar a minha principal renda e me gerar patrimônio. Então o que eu comecei a notar? Rapidamente, um período de 1 ano, assim, foi um período de 1 ano, nosso patrimônio mais que triplicou. Mais que triplicou. Em 1 ano, por exemplo, eu não tinha nada, no final de 1 ano eu tinha 3 casas. Ainda estava pagando elas, mas eu já tinha 3 casas. Né? No final de 1 ano. Então, assim, eu percebi que se era possível empreender nesse mercado, mais do que simplesmente tê-lo como uma fonte alternativa de renda. E aí essa foi a grande sacada. Então a gente começou a administrar de forma profissional. Então a gente montou uma estrutura, não existia, né? Não existia. Aí a gente começou a pensar uma estrutura. Então nós montamos um formato que funcionava. Então a gente montou toda uma logística de como é que você administra um imóvel à distância, como é que você administra 2, 3 imóveis, como é que você administra agendas, como é que você administra reservas. Todos os seus imóveis hoje você administra remotamente, né? Senão... Eu tenho o seguinte, eu tenho equipes... Tem a equipe que você local, construiu, sim. Locais, mas você administra eles, você não precisa estar no local. Não. Na verdade, boa parte deles... Eu faço vistoria a cada 2 ou 3 meses, mas aí eu tenho todo um ecossistema que me permite fazer isso. A equipe que né? supre. Você construiu esse ecossistema. É importante dizer, porque assim, talvez a pessoa pense, não, então quer dizer que se eu tiver uma maior temporada, eu vou poder ir nele só a cada 3 meses? Não. Calma aí, não é exatamente isso não. Mas no início você fazia isso? Você já tinha todas essas pessoas auxiliando? Ou era não. o faz tudo? Não, o famoso empreendedor que faz tudo? Eu fazia de tudo, a gente fazia de tudo antes. A gente fazia reforma, a gente fazia limpeza. Quantas vezes nós temos fazer limpeza, tá? Por exemplo, o que aconteceu? Eu comecei eu moro em Brasília, né? Então, meus móveis são em Capitólio. Eu comecei a ficar muito em Capitólio, no primeiro momento. Assim, os 2 primeiros anos, eu fiquei boa parte do tempo fazendo isso. Porque aí chegava, de repente teve uma reserva aqui, não tinha um funcionário de limpeza que era integral. Aí, cara, não conseguia ninguém para limpar. Cara, eu pegava minha mãe, meu pai, meu irmão, ia todo mundo para dentro do imóvel e limpar. Deu um problema. Então, manutenção, tudo isso, a gente tinha que fazer tudo, né? No primeiro momento, até você conseguir gerar E normalmente, esse é um problema do crescimento, né? Principalmente no crescimento que veio rápido como esse, é quase que impossível você gerenciar uma estrutura dessa, porque a gente, primeiro que não se preparou para isso, não tinha a noção de que seria, que o resultado seria tão rápido e que chegaria tão alto quanto chegou. E em segundo lugar, que até para você conseguir na cidade uma demanda de pessoas, por exemplo, de equipe de limpeza, que coordenasse aquilo ali tudo, você precisa de um tempo para gerenciar isso. Não tem tanta gente parada ali, numa cidade que estava numa ascensão, como estava Capitólio, para você simplesmente, precisa de alguém agora, 4h. Não é tão simples assim. E como cresceu tão rapidamente, existiam essas demandas muito imediatas, né? Você precisava de uma coisa, resolver um problema que era para poucas horas depois. Então, realmente foi um momento assim de muita loucura, de muita correria, mas de um amadurecimento muito grande, né? E isso consolidou demais essa estrutura, deu, né? Depois de passar principalmente esse primeiro turbilhão aí. Aprendizado muito grande. Muito grande. Isso, né? Foi botado na estufa, exatamente. Teve que amadurecer rápido. E é legal a gente falar das dificuldades, né? Assim, de quem começa a administrar um imóvel quando coloca na locação de temporada. Porque, assim, principalmente quando você entra sem conhecimento, sem um conhecimento técnico, né? Sem uma consultoria, uma mentoria. Então, assim, a gente começou a viver as dores de alguém, o sucesso nos levou a muitas dores, né? Então, por exemplo, quando a gente colocou os primeiros imóveis os primeiros clientes dentro dos imóveis, a gente nem sabia qual seria o feedback das pessoas. A gente tinha uma noção, a gente tentou fazer o melhor que a gente podia, ajustar a casa o melhor que a gente podia, mas
os próprios feedback dos clientes que foi nos conduzindo. Direcionando. E isso é muito importante, né? Quando a gente fala um pouquinho do digital, é muito importante você escutar o seu cliente, você escutar o seu público, você fazer pesquisa para entender. Aqui ainda é um pouco mais difícil porque a gente está no mercado online. Online não, offline, né? Sim. Quando você vai para online, qual que é a diferença? Você tem dados. Então, você sabe quem que é essa pessoa, você sabe rodando, né? Obviamente, pesquisa, ou pelo menos com o tráfego a gente consegue fazer isso. Então, a nossa maior ouro que a gente tem é você escutar o seu cliente, porque ele fala. Ele fala o que ele quer, ele fala os desejos que ele tem, ele fala as dores que ele tem. E você precisa escutar ele para realmente entender aonde que você entra. Qual é a solução que a gente fala. Quando eu comecei empreendendo, quando eu comecei com a Versus, eu falava assim, eu resolvia problemas. Meu cliente tinha um problema, eu ia lá e eu resolvia. Então, assim, qual que é o problema desse cliente hoje dentro desse mercado, né? E é uma coisa de experiência. Qual que é a experiência que ele vai ter junto com você? Então, isso é muito legal, porque realmente vocês não olharam para isso como um imóvel só, vocês olharam para isso como um negócio mesmo. Sim. Isso é extremamente importante. E esse é o mercado, Fernanda, assim como os demais, obviamente, mas que a gente precisa entender isso muito rápido. A gente não é dono dele, né, Edson? Mas fala muito sobre isso, assim, o pessoal, tem algumas pessoas que a gente conhece, que nos procura pedindo ajuda, porque fica, como é que vocês estão alugando e eu não estou alugando nada, a minha está parada aqui, e vocês todo dia tem cliente aqui, o que está acontecendo e tal, né? E acontece muito isso. E assim, eles pensam que são senhores do mercado. Eu que digo quanto vale, eu que digo como é que vai ser feito, e é assim. E se não quiser... Mas o mercado tem as suas regras. Justamente, o mercado tem suas regras. Tem aquela frase do cliente tem sempre razão, né? O meu avô falava isso pra mim, ele tem sempre razão. Óbvio que você tem que olhar por várias perspectivas, tudo isso, mas ele tem. Eu acho muito bacana que ele define ele que tudo, define. Né? Ele que define, por exemplo, assim, o pessoal pergunta muito lá, né, no Instagram, né? Qual o preço que eu posso colocar na diária da minha casa? Porque eu acho que, se eu colocar, por exemplo, uma dificuldade para o pessoal entender. Eu tenho uma diária de final de semana no valor de R$ 1.500, né? O fim de semana completo, 3 mil, uma casa para 20 pessoas, R$ 3.000. Então, 1.500 a diária. Aí, ele vai lá, então se é 1.500 a diária, ele vai lá, coloca no dia 1º do mês, R$ 1.500, no último dia do mês, R$ 1.500, pá, coloca no mês inteiro. Tá. Só que aí, o que acontece? Ele aluga só os finais de semana, porque no final de semana o cara pega a família dele, R$ 3.000, ele vai com 20 pessoas para lá, para casa, vai dar R$ 150 para cada pessoa. Super barato. Exato, então tá tranquilo. Só que ele esquece que no meio de semana, um casal tá saindo de home office, uma família com 2 filhos, né, com 3, 4 pessoas, mas ele não vai ter um grande grupo. E aí ele, não, mas a minha casa, eu não... A gente escutava demais, né? A minha casa, eu não aceito alugar ela se for por menos de R$ 1.000 a diária. Cara, não tem nenhum problema. Você vai ficar com sua casa vazia. Agora, o que é o cálculo que ele não faz? Que esse cálculo é muito importante. Por exemplo, uma casa... Vamos abrir aqui, vamos abrir a calculadora aqui. Quantos dias do mês é final de semana? Exatamente. É importante você entender, não só resolver problema, mas como você vai resolver esses problemas. Olha aqui, por exemplo, né? só, uma casa... Exatamente. Não adianta só você achar que, esse aqui tá dando esse problema, eu vou resolver dessa forma, mas você tem que entender o mercado como um todo, né? Que é o que você falou. Os finais de semana é totalmente diferente nesse nicho de imóveis. As diárias e como que você faz a alocação. Você vai alugar só no sábado? Ou só no sábado e domingo? Ou você vai alugar de sexta a domingo? Entendeu? Isso aí é uma coisa muito importante. Muito importante. Não, essa gestão define o teu sucesso ou não? Define o seu sucesso. E olha que loucura. Define você ter o que você falou, 80% de lucro. Sim, olha que interessante. Por exemplo, você tem finais de semana no mês, você tem 10 dias de final de semana no mês. Quando tem 5 finais de semana. Então você tem 10 dias de final de semana. Ok, vamos supor que você aluga todos os seus finais de semana a R$ 1.000 cada diário. Então, 2.000 final de semana. Você tem 10 dias, né? Ali, então você vai alugar a 1.000, você vai ter R$ 10.000, certo? Então, você teria R$ 10.000 de resultado. Mas 20 dias do seu imóvel, ele vai estar ocioso. Mas eu não aceito alugar o meu imóvel por R$ 300 o meio de semana. Não, porque é muito baixo. É um valor muito baixo. Ok, vamos pensar qual... o desespero financeiro, né? Isso, é você não saber realmente lidar com o financeiro
de Exata- como que você tá lidando com a sua empresa. E você, Meses de alta, você meses de não é o compreender empreender. as leis que o mercado ele é soberano, não adianta. Nesse sentido aí, não é, a gente só vai na onda, a gente só entende como ele funciona. Por isso que é importante ouvir, como você está dizendo ali, Fernanda. É uma observação que eu queria fazer, que eu acho muito legal. A gente precisa ouvir as pessoas. Você só conhece essas leis do mercado quando você está atento a esses detalhes. Né? Você observa, o Edson fez um comentário aqui, riquíssimo, pérola aí para quem está nos ouvindo. O final de semana tem um perfil, o meio de semana tem outro perfil de locação. O cliente que vem no meio de semana tem um outro perfil. Exatamente. Por regiões, esse perfil de cliente vai mudar. Quem define isso? Não somos nós. Isso já existe. E eu acho que óbvio. o seu sucesso também, né, complementando isso, o seu sucesso dentro desse mercado e dentro de qualquer outro mercado, porque a gente lida com diversos nichos diferentes que, né, todos é exatamente você entender esse comportamento. Então, como que eu vou funcionar aqui quando esse cliente ele tá pedindo algum problema que foge do meu alcance? Como que você entende esse mercado? Então, a gente fala, né, que a gente é meio que obcecado por dados, né? A gente fica aquela coisa olhando quem que é o nosso público que está comprando ali, quem que é o nosso público que está chegando no nosso perfil. E isso envolve empresa como um todo, né? Você entender quais são as leis que ditam essas diferenças de sucesso, né? No nosso mercado a gente fala muito sobre estratégia, mas você entender que numa semana é totalmente diferente de um final de semana. Né? Não, e é legal esse cálculo financeiro aqui, por exemplo. Então, Esse financeiro. 10 mil reais você faria na casa só no finais de semana. Agora, você tem mais 20 dias. Você tem mais 20 dias Diárias semanais. de diárias semanais. Certo? Então, você tem aqui, no final de semana você faria 10 mil. Você calcula, então, os 20 dias. Se você aluga 300 reais a diária, você está falando de mais 6 mil reais. Então, uma casa que faria 10 mil, agora ela está fazendo 16 mil. Ou seja, 60% a mais. 60% a mais no teu resultado. faturamento. Exatamente. Então, assim, esse é o cálculo que as pessoas não faziam. E aí, a gente começou a ter um resultado muito superior ao resultado da região, do mercado, porque eles ficavam focados nisso. Não, então minha casa vai ficar a R$1.000. Cara, você pode deixar R$1.000, não tem problema, só que você não vai ter cliente. Então, E o mais cliente legal é que que vocês manda. passaram isso na pele, né? Total. Não é assim, deixa eu pesquisar um curso, deixa eu ver essa metodologia para ver se eu... Não. Vocês são skin the game, vocês realmente... Exatamente, Fernanda. diversos imóveis. Era o avião voando e a gente trocando as peças. Exatamente. Era isso aí, sim. Por exemplo, olha a coisa que acontecia na época. Por exemplo, quando a gente começou, então os imóveis que a gente comprou, eles precisaram de muitas mudanças, muitas reformas. À medida que entrava um hóspede, saía, dava um feedback, eu já sabia que tinha alguma coisa mais para mexer. Então, só que eu já tinha um outro hóspede entrando dali 2 a 3 dias. A gente fazia tipo o lar do oscilar, muitas vezes. Assim, nós fomos para casa, passamos um final de semana inteiro na casa para poder fazer uma reforma, trocar um piso inteiro na casa, reformar a piscina, para o cliente entrar 3 dias depois. Porque a casa já estava alugada, o hóspede já ia chegar. Então, assim, a gente ia aprendendo e fazendo o necessário com o avião funcionando. Porque uma das coisas que acontece, que eu acho que é importante a gente dizer antes, assim, tem pessoas que pensam que para ele alugar um imóvel, o imóvel tem que estar 100%, tem que ser aquele imóvel de luxo, aquele tipo de coisa. Ele tem um padrão tão alto que ele nunca consegue alcançar aquele padrão. Só que uma das coisas que a gente fala é que o importante é você ser transparente e honesto com o seu cliente. Mas se você anuncia um imóvel que é simples, você pode anunciar um imóvel simples. O imóvel pode ser sem reboco, pode ser sem piso no chão, só com um piso grosso. Se você anuncia, se você coloca umas fotos, a pessoa olha e fala assim, não, eu quero ir para esse imóvel, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, qual é a visão do empreendedor? Não, o meu imóvel está assim hoje, mas amanhã vai estar melhor. Então, esse cliente aqui, eu não vou gastar esse dinheiro todo dele, eu tenho que investir mais no meu imóvel. Então, a cada cliente que vai entrando, você vai melhorando a qualidade dos imóveis. O imóvel vai bancando essas suas benfeitorias, né? E essa questão é tão importante, Edson, da gente conhecer, porque isso tem a ver com isso, conhecer o seu cliente. Tem gente que tem um excelente produto, mas não sabe nem para quem vender e muito menos como vender, né? Isso é uma lei de mercado, né? Inclusive o mercado digital usa muito, e é fato, né? Tem um exemplo disso que o Edson está dizendo. Eu tenho um amigo que tem uma casa numa região onde nós temos casas, né, de locação aqui próximo da gente. E ele tinha uma casa num estado, né,
ali intermediário, a casa precisando de alguns acabamentos, com alguns detalhes a fazer, mas a demanda era tão grande de imóveis para uma ocasião que eu cheguei, chamei, vem cá, deixa a gente trabalhar teu imóvel aí, vamos, não, já é possível, né? Sim, Total transparência, filmagens, a gente fazia até videochamada. Falou, olha, a casa tá assim, faltam alguns detalhes, só que a casa tem piscina de lazer funcionando, ela tem churrasqueira, inclusive da melhor qualidade, churrasqueira, fogão de lenha, forno, né, aquele forno a lenha, tem área de lazer toda pronta. E o que não está muito bem acabado, para algumas pessoas aquilo era insignificante, porque tinha o que ele queria usufruir. A casa, logicamente, seria mais barata do que o que ela é cobrado hoje, do valor que você cobra hoje, porque hoje ela está acabada. Mas na época, com um valor um pouco mais acessível, essa casa nunca mais parou de alugar. E a gente alugou ela, mas não está na hora ainda, tá? Peraí, vamos oferecer para quem quer esse imóvel. E tinha pessoas loucas por aquilo ali, querendo um imóvel que fosse um pouquinho mais barato, ainda que não tivesse 100%. Ah, mas a gente não tem ali muitas camas. 100% no conceito, talvez, de uma outra pessoa. Porque, assim, ó, isso aí vale, é o que é contratado entre você e o cliente, entendeu? Aquilo que você tem, alguém quer. Isso é uma coisa que eu digo, assim, ó, aquilo que você tem. E é o tal do MVP, né? Que eu acho que o conceito do MVP é um conceito muito legal. Porque muitas vezes a pessoa pensa no produto inteiro, completo, e ele nunca consegue lançar. Vou dar um exemplo disso, de um MVP. Meu penúltimo imóvel que eu construí é aqui próximo a Brasília. E o projeto completo lá, né, o imóvel, o lote é muito grande, são quase 2.000 metros. O projeto completo dele vai dar quase 1.000 metros o imóvel todo. É muito grande. Só que, se eu fosse construir todo o imóvel para depois eu começar a gerar um recurso com ele, eu ia gastar aí quase R$1 milhão e eu ia gastar talvez 5, 6, 7 anos. Então, o que eu fiz? Eu chamei o engenheiro e falei assim, olha, separa uma parte do projeto para mim. Eu quero fazer uma parte, eu quero fazer uma suíte e a área de lazer. Porque eu queria para lá desfrutar do imóvel. Então, eu queria passar final de semana, a gente tem um lago muito bonito lá, e eu gosto muito de água, então, fiz a área de lazer e fiz uma suíte. Foi antes da pandemia, um pouquinho. Foi, um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes. Né? Aí, quando eu terminei isso, eu falei assim, olha, eu vou fazer um teste. Eu vou colocar esse produto, vou divulgar esse produto para saber se alguém tem interesse. Cara, mas é um quarto. Lá é um quarto. Uma suíte. Um quarto ou uma área de churrasqueira. Mas é lindo, gente. É lindo. É maravilhoso. É a maior nota que tem dentro da Booking. Olha só. Não, aí beleza. Um quarto, uma área de lazer com uma hidromassagem e grama. Gramei o lote, boa parte do lote e tal. Pronto, fizemos isso. O dia que eu divulguei isso, eu te coloquei no Face, na nossa página do Facebook. Quando eu divulguei, choveu de comentários de pessoas. Eu gostaria muito de ir, eu quero muito ir passar um fim de semana aí. Em pouco tempo, um imóvel que eu gastei R$50 mil começou a me render 4 mil mês. Olha só. Num ano, ele me rendeu praticamente o valor que eu tinha gastado nele. Então, por quê? O MVP, mas eu ainda vou construir o restante da casa, mas já está me gerando recurso. Então, assim, eu acho que uma coisa importante, quando você tem uma visão empresarial da coisa, você consegue entendendo as demandas das pessoas. E fazendo ajustes rápidos. Exato. Conhecendo teu cliente e sabendo como você vende. Complementando o que você falou, não é o que você acha que o seu cliente precisa. Porque normalmente, até pela experiência de casa, nesse sentido, você vai para uma casa, sei lá, não, a Fernanda gosta de uma churrasqueira com a minha família e uma piscina, pronto. Aí a outra pessoa não, que piscina, detesto piscina, não vou entrar na piscina, não vou fazer nada com isso. Mas o seu cliente quer. Então, o seu imóvel, ele vai ter que adaptar a tudo isso. Então, qual que é esse conceito, né? É a sua visão do seu negócio, não como você, no que você quer, na sua experiência. Por isso que eu falei, escutar o seu cliente é a chave. É a chave. Com certeza. Ainda mais com experiência, porque vocês dão experiência. A cada locação é uma experiência. No digital é a mesma coisa. A cada evento que a gente faz, a cada produto que a gente vende, a cada curso, é uma experiência. E cada aluno tem uma experiência diferente. Por isso que a gente tem que moldar uma metodologia para todos conseguirem fazer isso, entendeu? Sim. Mas isso é muito importante. Não, e é legal esse lance de você ouvir a pessoa, por exemplo, qual é o valor que eu vou colocar no meu imóvel? É o valor que a pessoa está disposta a pagar.
É o valor que a pessoa paga. Não é só eu que vou dizer qual é o valor da minha diária. Não adianta, eu posso colocar R$2.000. Se a pessoa não pagar, eu não vou ter. Não adianta. Se você tem demanda, está acontecendo. Por exemplo, nós temos, e algumas pessoas também vão se identificar, nós temos pessoas que nos procuram e dizem assim, o meu imóvel, ele é um imóvel muito caro, eu não posso alugar por esse valor. Vocês estão alugando por R$2.000 final de semana? O meu não posso, eu vou alugar por 4, porque o meu imóvel vale 5 vezes, vale 10 vezes o teu imóvel. Eu falei, é verdade, vale mesmo. O imóvel dele realmente vale. Vale tudo isso. Tá, então você quer cobrar 10 vezes mais do que eu cobro R$2.000, quer dizer, você vai cobrar 20? Cobra 20 e vê quantas locações você faz. Vamos ver resultados mês. Quanto faz o nosso imóvel de 200 e quanto faz o seu de 2 milhões, por exemplo, né? E assim, é por isso que eu tô dizendo, não é a gente que dita essas regras. Essas regras, elas são regras do Regras de mercado. A gente só precisa entender e saber como explorar, né? E aí, a minha resposta para essa pessoa é assim, vende o teu imóvel e compra outros mais baratos. Invista em imóveis mais baratos. Se no teu local... Se você quer, se ele é um negócio... Se você quer esse tipo de resultado, você tem que trabalhar o teu imóvel. Ou ele está num lugar onde tem cliente para isso. Eu ia falar Se exatamente no lugar onde ele isso. está, ele comporta esse tipo de cliente, maravilha. Por isso que o percentual, né, Edson, é uma coisa que a gente precisa observar. Quanto por cento esse teu imóvel está fazendo? A média que se espera para o mercado de temporada, uma média boa, em torno de 2%. 2% do valor do teu imóvel. Aproxima disso ou não? Ah, não, está dando 0,5%. Isso é um aluguel residencial. Isso é um aluguel comum. Não vale o trabalho. Porque assim, não vale. Se você tem menos de 1% na temporada, você está ganhando menos do que deixar seu imóvel alugado. Tá. Porque você tem custos e tem trabalho. Porque o imóvel de temporada, ele te dá trabalho. Ele é um serviço, ele é um trabalho. Então, assim, quando você aluga para uma pessoa só, a pessoa fica lá 1 ano, 2 anos, você esquece, ele só vai te pagar no final do mês. Mas temporada não, toda semana tá entrando gente, todo dia tá entrando gente. Então você tem administração para fazer. Então tem muito mais trabalho do que um outro. Então, se esse imóvel não tá te dando 2%, ou melhor, acima de 1%, você está no prejuízo. É melhor você alugar ele anual. Perfeito. E fazer, qual que é a diferença? Qual que é a diferença do aluguel para a locação de temporada? Por que a locação de temporada vai ser polêmico isso aqui? É mais rentável? Por que vocês olharam para esse... E obviamente né? Com os números assim, mais rentável. Por quê? Então, assim... Porque a gente não consegue dizer exatamente o porquê, mas é porque são duas coisas muito diferentes, são propósitos diferentes. Então, por exemplo, quem vai para um imóvel, quem aluga um imóvel anual, normalmente a pessoa quer viver. Então, o custo para viver, ele precisa ser mais baixo. Quanto mais baixo, mais interessante. Exatamente, ele precisa ser mais baixo. Quem vai para um imóvel de temporada, ele está em busca de uma experiência. Tá. Então, como ele está em busca de uma experiência, ele está disposto a pagar mais para viver essa experiência. Até porque você pega um imóvel para um imóvel tradicional, de locação tradicional, você vai pegar um imóvel completamente vazio. Você vai fazer o imóvel da forma que você quer. Já imóvel temporada, não. Existe todo um cuidado, tudo isso. Então, assim, aquela pessoa que vai para esse imóvel, ele está mais disposto a pagar para viver aquela experiência. Eu acho que é por aí, assim. Imagino que seja exatamente isso, assim. Agora, independente de o porquê, é a realidade do fato, né? Assim, a realidade do fato. Que o imóvel de temporada, como a gente já falou aqui, ele te dá uma rentabilidade 4, 5 vezes. A gente tem cases de grande sucesso. É até fora do mercado os cases que a gente vai falar, assim. Mas eu tenho casa que, por exemplo, essa casa que me custou 140 mil, depois de 2 anos, a casa me deu 100 mil em 1 ano. Ela já chegou a fazer 10%, ou seja, de 140 a 14 mil em 1 mês. Ela já chegou a fazer, nesse período mesmo da compra, 14 mil em 1 mês. Exatamente. Então, ou seja, 10% do 10% valor de retorno do mensal. investimento. E isso é que é interessante, o Edson até falou ali atrás, mas compensa a gente relembrar. Só é importante a gente falar, quando a gente fala de valor, nós falamos de valor bruto, tá? Estou falando de valor bruto. Então, de rentabilidade bruta. Perfeito. Mas sim, pode continuar. Essa questão da compra, né? Da boa compra. Então, comprar bem é muito importante para quem está comprando o imóvel para entrar nesse mercado. Comprar, construir. Construir, justamente. Isso, ou adquirir esse imóvel, né? Que vai ser justamente adquirir esta máquina que vai fazer o teu negócio funcionar, né? Que vai produzir esse teu passivo. Isso aí é muito importante, você saber fazer essas escolhas. Porque tem coisas, algumas pessoas fazem um tipo de investimento inapropriado num lugar que
parece estar sendo bom. Nós estamos vivendo isso em Capitólio, eu tenho alguns exemplos desse. Algumas pessoas que chegam ali, nossa, Capitólio está muito bom, legal de temporada, ele vai lá e compra um imóvel em Scarpas do Lago de 4 milhões. O imóvel é maravilhoso. Ele pode ter feito um excelente negócio imobiliário. Não estou questionando o negócio imobiliário, é uma outra análise, é uma outra ótica. Mas eu comprei. Para que você comprou teu imóvel? Eu vou trabalhar com aluguel de temporada em Capitólio e comprei um imóvel de 4 milhões. Vai perder dinheiro. Tivesse botado na poupança e ganhar mais dinheiro. Não, tá totalmente fora do padrão de um lugar que a gente entende. É importante explicar o porquê disso, né? Justamente. Porque Capitólio hoje, a margem do que se faz em Capitólio, do mercado comum, óbvio que alguém pode quebrar essa regra, mas estou dizendo de regras gerais de mercado, de médias de mercado, né? Essa não é uma realidade. Aluguéis de 80, 90 mil reais. Quanto é 2% de uma casa de 4 milhões? Né? Quanto ela tem que dar, quanto ele tem que alugar, ele tem que fazer num mês numa casa dessa para ser realmente interessante para ele. Ele vai fazer 100 mil nessa casa por mês. Essa casa vai gerar 100 mil, não é uma realidade praticada hoje. Né? A gente conhece bem esse mercado, não é uma realidade dali. Mas se consegue fazer uma coisa um pouco mais baixa, um pouco melhor, talvez um investimento de 4 milhões, para quem quer simplesmente o retorno do aluguel de temporada, seria melhor comprar 4 imóveis mais baratos, 8 imóveis um pouco mais barato, né? Então tem essa análise tem que ser feita de forma estratégica. E é importante também dizer, antes que assim, que nós estamos falando para quem quer empreender. É diferente do cara que tem um sonho de ter uma casa de 4 milhões de reais e ele quer apenas gerar um recurso para poder manter aquela casa. Ele vai manter, ele pode comprar a casa de 10 milhões. Se ele tiver público no local onde ele está, ele vai conseguir manter. Se o sonho dele é ter aquela casa, exatamente, ele aproveita ela, né? Que é diferente, por exemplo, pessoal, dela, né, no nosso caso é diferente. A partir do momento que eu entrei nesse mercado, que eu entendi que ele poderia ser um grande ganho para mim, eu tenho imóvel que eu nunca fiquei. Não, olha que você tem não, imóvel que eu nunca dormi, hospeda, né? Não, nunca me hospedei. Que é um negócio. É um negócio, ele é uma unidade. Ele é uma unidade para mim, de locação de temporada. Então, assim, a gente, quando eu digo nunca fiquei, assim, eu nunca passei férias neles. A gente até aconselha as pessoas, a todo proprietário, a dormir algum dia nos seus imóveis para poder entender a experiência que você está oferecendo para os hóspedes, né? Mas, assim, não são imóveis para utilização pessoal, eles são literalmente unidades de negócio. Então, para quem está buscando unidade de negócio, você precisa avaliar muita coisa. Você precisa avaliar a demanda, você precisa avaliar preço, você precisa avaliar concorrência, precisa avaliar o momento para você entrar bem. Porque senão você pode entrar num negócio que é fenomenal, que traz resultado incrível, mas ter um resultado ruim. Porque talvez entrou errado, não soube como fazer, não soube como... Né? Então, acho que tudo isso, essas notas são bem, bem importantes da gente dizer, né? Essa é uma pergunta que eu ia fazer um pouco atrás aqui, até para a gente trazer esse assunto aqui de forma rápida, mas acho que é importante. E para quem tem um imóvel hoje, que está tentando viver essa experiência e não está conseguindo se mover. De repente ele comprou um imóvel na expectativa de que alugasse numa região que viu que as pessoas estavam alugando. O que é uma dica que a gente poderia dar hoje para essas pessoas assim que está vivendo essa situação, que o imóvel dele está meio parado ali? O que pode fazer? Acho que essa é uma das maiores dores que a gente escuta a galera mandando pra gente o tempo inteiro. Se Edson, comprei um imóvel, o imóvel é lindo, mas não dou conta, não consigo alugar. Eu falo sobre quatro coisas para poder analisar. A primeira delas 4 análises para fazer. E é claro que a gente precisa dizer isso aqui, Fernanda, que o acompanhamento de alguém, que um case de sucesso, alguém que viveu, que entendeu, que aprendeu a lidar com isso, vai te ajudar a alcançar talvez esse lugar que você está querendo chegar. Agora, 4 análises básicas importantes. A primeira delas o que você está oferecendo no seu imóvel? Qual o diferencial do seu imóvel? Ou melhor, qual o ponto mais forte do seu imóvel? Talvez você está no local de um imóvel de verão e você não está oferecendo uma área de lazer que seja condizente, por exemplo, com o que as pessoas de verão buscam. Ou talvez você está no lugar de frio. Você está em Campos do Jordão, em cima da serra, e você coloca uma piscina gigante no seu imóvel. Cara, não faz sentido. Não faz sentido porque o público que busca não é esse. Então, assim, a primeira análise é a análise do imóvel. Então, você analisa o imóvel. O imóvel está oferecendo o que as pessoas daquela região estão buscando? Tá. Está. Ok, não. Então, se ele está, maravilha. Então, a gente vai para uma segunda análise. Mas se ele não está, então você já precisa fazer esse primeiro ajuste. Então, faz um ajuste do que os seus
os hóspedes daquela região estão buscando. E para isso você tem que estudar mercado. Você tem que ver concorrente. A não ser que você comece a alugar e tem muito problema. Que Exatamente. Isso também não é legal. Então, chegar com essa iniciativa de já analisar mercado, concorrentes, preço, porque é o que você falou da precificação. Mas qual local que você tá, né? Não, e às vezes as pessoas pensam que isso é uma coisa difícil de fazer. Nossa, mas analisar mercado, eu já tô imaginando um tanto de planilha. Porque não é nada disso. Abre, por exemplo, um site como o Airbnb, por exemplo, um aplicativo como o Airbnb, e começa a olhar os imóveis que estão próximos a você. Como é que eles são? Os que estão... Você pode olhar, você vai ver os calendários, quem está alugando, quem não está alugando, e começa a ver o que tem nos outros imóveis da região. Você vai entender o seu público. Se você está entrando agora, mas eu não sei que público é. Dá uma olhada na concorrência, você vai entender. Então, a ver se o seu imóvel está condizente com a região, com aquilo que está sendo oferecido. Está condizente? Tá. Maravilha. Então, vamos para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Eu preciso mostrar para o hóspede que ele é condizente. Como é que eu faço isso? Fotografia e vídeo. Não tem outra forma. Porque nesse mercado, normalmente, as pessoas vão de longe. A gente recebe hóspedes de mais de 1.000 quilômetros. Eu recebo hóspede de Curitiba, que anda 1.500 quilômetros para poder ir para Capitólio. Então, o cara não vai lá ver seu imóvel, especialmente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mostrar para o cara. Então, fotos e vídeo. Então, o segundo ponto, se o imóvel está adequado, você vai analisar qual tipo de foto e vídeo que você está colocando no seu anúncio. Se as fotos estão condizentes, e aí também vale a mesma análise. Dá uma olhada nas suas fotos e olha as fotos do concorrente que está alugando. Porque, por exemplo, essa área de foto, Fernando, Meu Deus. Eu estava olhando um apartamento esse dia de uma pessoa que estava anunciando como referência, como especialista, e não achei nenhuma foto do apartamento dele que mostrasse o ambiente completo. Todos eram a metade do rack, a metade da cama, a metade da cozinha. Não acredito. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus. E o pior não é isso, é a expectativa e a realidade também, né? Quando você pega aquelas fotos, você fala, nossa, tô louca pra ir pra aquela casa, mas aí você chega lá e não é nada daquilo que você tava imaginando. Sim. E nesse aspecto, já existe um ponto complicado desse mercado. Porque assim, quando uma pessoa vê uma foto, você nunca sabe o que ele vai imaginar a partir da foto. Então, já existe, para todo imóvel, você pode fazer as fotos mais reais possível. Por exemplo, a gente não faz edição de foto. Então, as fotos, a gente pega as fotos da forma assim, edição fala assim de edição profunda. A gente, né? Trata cor. Trata cor, por exemplo. Trata cor. Mas a gente não mexe com edição. E muitas vezes a pessoa pega aquilo ali, imagina uma coisa, e quando ele chega, ele já tem ele já vai ter um choque de realidade, que não necessariamente vai ser ruim, mas já existe, porque a gente não sabe o que a pessoa imaginou. Agora, quando você faz isso de forma muito distante, então você vai ter uma experiência terrível. Mas então, assim, esse lance da foto, analisa. Ok, fotos estão boas? Não estão. De toda forma, eu acho que se a casa tá legal, cara, vale a pena fazer novas fotos. Faz. Você vai pagar aí R$300 para um fotógrafo ir lá fazer uma sessão de fotos, e você vai ter a possibilidade de aumentar muito a locação. Então, o segundo passo é fotografia. E hoje tem até a opção de tour, né, Edson? De tour virtual, que é possível. Tem outras ferramentas que você pode disponibilizar também. Vídeos, tem uma experiência mais tudo isso, né? Legal. No teu imóvel. Você viu, eu vi essa semana que eu não sabia. O Airbnb oferece alguns fotógrafos credenciados. Olha que legal. Sim, interessante. Então, assim, por quê? Porque o fotógrafo também ele precisa ser do ramo. Não adianta você pegar um fotógrafo de casamento e levar ele para fotografar a sua casa. Ele pode ser um bom fotógrafo, mas ele não vai saber o que fotografar. Pode não fazer justamente as fotos apropriadas. Isso é importante. Então, beleza, foi foto. Depois, o terceiro ponto é o anúncio. Né? Então, o terceiro ponto é o anúncio. Aonde você está anunciando? Qual a plataforma você está anunciando? A plataforma que você está usando é a plataforma ideal para aquele local? Por exemplo, é importante dizer isso aqui. Existem algumas plataformas que são muito locais. Alguns sites que são locais. E existem plataformas que são mais fortes em alguns lugares. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você tenta alugar uma casa na Booking, você não vai achar nenhuma. Não existe. Então, a Booking é praticamente inexistente lá. Então, assim, se você vai lá, coloca uma casa para locação e coloca na Booking, você não vai ter sucesso. Pouco resultado. Você não vai ter sucesso. Então, você tem que saber aonde também você vai divulgar todas as suas casas, né? Não tem que saber, tem que saber. Então, a terceira análise é isso aí, é o anúncio. Tá? Que tipo de público eu vou trabalhar, né? Assim, lá no anúncio. Então, qual a plataforma? Vai ser Airbnb, vai ser Booking, vai ser Expedia ou vai ser
eu acho que assim, a gente sempre cita as mais relevantes, normalmente, Booking, Airbnb e a locação direta. As pessoas até perguntam, vale a pena a locação direta? É viável? Eu até um ano atrás, eu tinha 70% de resultado com locação direta. Apenas 30% do meu resultado É nas plataformas. plataforma. Porque a locação direta, ela me dava mais ganho. O recebimento é imediato na hora que eu fecho. Então, eu fecho e o cara me paga 50%. E eu ainda tenho aquele tempo para me ficar com aquele dinheiro no caixa. Então, isso me gera um fluxo muito legal. Então isso é importante, né? Para quem vai entrar nesse mercado e tudo que você está falando, não é só ter um imóvel, colocar na plataforma e rezar para Deus, né? Alugar. Não. De jeito nenhum. Vocês criaram um fluxo, pelo que você está falando aqui, Sim. que realmente as pessoas entravam em contato, entravam com o seu time, entravam com vendedores, Sim. e que fazia toda essa dinâmica de locação. A nossa estrutura cresceu tanto, na época, nós chegamos a ter quase 15 colaboradores, com vários vendedores, com uma equipe grande, né? Assim, Legal. Uma equipe grande, que a gente conseguimos um resultado muito, muito expressivo, né? Nesse tempo. Mas então, é isso. A terceira análise é as plataformas, e aí vale a pena estudar cada plataforma e conhecer, saber qual plataforma tem mais resultado, investir nela. Tem algumas plataformas que são muito exclusivistas. Por exemplo, o Airbnb, ele quase não aceita outras plataformas. O cara que trabalha com várias e trabalha com o Airbnb, normalmente ele começa a ter problema com o Airbnb. A Airbnb começa a mostrar menos ele. Se você começa a colocar datas para outras plataformas, ele começa a te boicotar, entre aspas. Então, tem algumas plataformas muito específicas que você precisa conhecer. E a quarta análise é a viabilidade financeira do negócio dele, né? Como Sim. é que está o resultado? Como é que ele está administrando esse resultado? Como é que ele está administrando o feedback com os clientes? Porque isso é muito importante. A venda não só a venda, mas a prestação do serviço em si, né? A entrega, né? A entrega. Então, acho que respondi? Sim. Muito legal. Acredito que essas dicas ajudam muito o pessoal que está... Agora vamos falar um pouquinho dos desafios. Sim, vamos. Como que foi os desafios que vocês tiveram no início? E assim, os desafios que você encontra também dentro desse mercado hoje. Olha, Contigo aí antes, vai. Começa aí, depois eu... Agora depois é com você. eu falo dos seus aí. um dos desafios que a gente precisa realmente assim, considerar, inclusive até nos comentários, de vez em quando chega alguém comentando alguma coisa nesse sentido. Assim como qualquer mercado, nós estamos falando de um mercado hiper promissor. E que está numa ascensão muito grande. Né? Até é importante a gente pensar exatamente nisso. O brasileiro, vamos falar de Brasil agora, ele está aprendendo não só a viajar, porque hoje a explosão desse mercado do turismo foi muito grande, né? Por alguns anos consecutivos foi um dos ramos, né, de mercado que mais cresceu, sim. que tem um dos maiores resultados desde 15 anos para cá. Então, assim, o brasileiro tem aprendido, ano após ano, a viajar. E não só viajar, ele tem aprendido a deixar um pouquinho a rede hoteleira para ter essa experiência mais intimista, mais privativa, que é justamente o que o mercado de temporada propõe. Então isso é muito bacana, é o aspecto positivo. Qual o aspecto negativo dentro disso? Que o crescimento disso está sendo muito explosivo. Então tem lugares que já foi um excelente negócio, tem lugares que já foi muito promissor, mas de repente a gente tem que pensar se esse mercado já não está ficando um pouco saturado, se já não passou o mega momento da atuação nesse ponto específico. E aí, para o investidor ou para quem quer começar, onde é que é o lugar, a busca, a escolha desse local, eu acho que é um grande desafio desse mercado. Ele realmente descobrir, entender, e principalmente os mais visionários se destacam muito num momento como esse, porque eles são capazes de descobrir lugares que hoje ainda aparentemente não têm resultado, mas eles produzem o resultado a partir do momento que eles chegam e mostram uma oportunidade. Ele gera demanda, né? Ele gera demanda. A gente é precursor disso aí, né? Mas de gerar demanda, né? A gente tem vivido isso, inclusive esse investimento que a gente faz aqui próximo, nós chegamos agora recentemente com praticamente ninguém alugando, né? Quase que ninguém alugando. Quando a gente começou, olhava nas plataformas, eu fui buscar para entender no Airbnb,
E na Book, por exemplo, não existia nenhuma, quando eu comecei aqui, nessa região aqui, Alexandre, aqui no Corumbá, nenhuma casa estava ainda na Book, não tinha. O Airbnb tinha umas 6 ou 7. A demanda era baixa, né? Justamente. E a gente acelerou ela, né? Acelerou. A gente chega mostrando um caminho. A experiência, vamos pegar uma experiência mais realista dentro do condomínio onde a gente mais tem esses investimentos aqui na região, né? O Edson tem 2 casas próprias ali, a gente administra mais algumas, eu tenho uma outra. Então, dentro desse condomínio, não se tinha absolutamente nenhuma casa de locação. Então, a primeira casa de locação lá dentro é do Edson. Hoje a gente deve ter lá dentro umas 15, né? Já umas 15, 20 casas aí que já estão, que já está acontecendo esse mercado da temporada. Então não deixa de existir, a gente não pode ignorar esse desafio, até porque um investidor experiente, ele faz essa leitura. Né? Ele faz essa leitura que existe o desafio da saturação do mercado. Então, é possível contornar? Claro que é, até porque ainda é um mercado em muita expansão. Ainda tem muito a se galgar nesse mercado, cabe ainda muito aluguel, e como cada dia nós temos um grupo grande de pessoas migrando da rede hoteleira para as redes de temporada, então a gente entende que ainda cabe muita gente, né? Por essa experiência aqui, a gente comprova, já multiplicaram essas casas de temporada e ainda tem gente utilizando, ainda tem gente procurando, a procura só está aumentando. Então ainda cabe muito. Mas o grande desafio que eu queria ressaltar com esse comentário é justamente o acerto nessa escolha, o cuidado na escolha de onde a gente vai investir. E a gente está falando muito da temporada no aspecto turístico, mas tem também o mercado business, aquele que atende empresários, aquele que atende o pessoal, né, os empresários, esse mercado que é completamente diferente, porque o fluxo maior é meio de semana, é de segunda a sexta, uma realidade de Brasília, por exemplo. Brasília hoje quase que a totalidade dos Airbnbs, né, boa parte do que nós temos em plataformas, não são para atender turistas de finais de semana. É business, né? É business. É para atender aquele que vem... A exemplo da nossa produtora. A nossa produtora está aí, vivendo essa situação. Conta aí, você está onde? Você está hospedada onde, dona Fernanda? Eu estou aqui em Brasília, mas isso é muito interessante, que eu vim exatamente buscando, não é um hotel, e isso que eu ia comentar. É um hotel que hoje tem flats e você aluga também nesse sentido. Então, os próprios hotéis, eles estão vendo essa mudança. Estão migrando para isso. Eles estão migrando para isso. Grande. Exatamente. E tem hotéis hoje que vende flat, que tem andar que é de morador também. Uhum. Então, também tem essa mudança de você alugar esse hotel por um período grande, e é quase que a experiência de um Airbnb, de você estar numa casa, é totalmente diferente de você ir para um hotel. Ainda mais aqui, né? Eu viajo muito a trabalho, eu tô sempre perto de especialistas pra gente fazer evento, pra gente conversar. E a importância minha de sempre fazer essas viagens é ter a experiência de conseguir fazer o home office me sentindo bem. E não estando só no hotel, e aí você vai pro hotel, depois você vai pro outro hotel. Depois... Não, a experiência do Airbnb, né, e dessa locação... Ela traz um aconchego, ela traz uma sensação de você estar mais em casa, ela tira essa sensação de você estar ali só por um período e já ir embora. Então, isso é muito importante. Então, quem vivencia isso, sente isso. Sim, quem viaja na pele. Muito. Quem viaja muito a trabalho. Disso, porque eu costumo brincar que o hotel ele é preto e branco. A sensação que você chega, assim, é tudo muito, muito padrão, né? Tudo muito padrão. Exatamente. Então, assim, quando você chega, assim, você não tem aquele encantamento e a sensação de estar morando naquele lugar. Uma das coisas que mais pega, assim, que a galera né, quem é usuário dessa experiência de locação de temporada é a sensação de viver como quem, de fato, vive naquele lugar. Então, você se sente meio que morador daquele lugar. Então, você tem a experiência de um morador, você tem um vizinho, você tem a vida. Então, isso é um grande diferencial. Mas falando um pouco mais sobre dificuldades, né, desafios. Fernanda, você tem desafios em vários sentidos, né? Um dos grandes desafios falando para proprietários, para quem quer empreender nesse mercado, eu acho que primeiro é o desafio, como o Anderson falou, de acertar o lugar, né? Acertar o lugar, acertar a compra do imóvel.
acertar a configuração desse imóvel. Porque uma das coisas que a gente vê, por exemplo, existe uma diferença muito grande quando você vai construir um imóvel para viver e quando você vai construir um imóvel para alugar, para temporada. Aham. Ou alugar no tradicional e alugar para temporada. Existem coisas que é valorizado pelo hóspede de temporada que não importa em nada para uma casa que é locação tradicional. A exemplo de um quarto, por exemplo, a gente fala muito sobre isso. Assim, o cara vai lá, bota um guarda-roupa gigante em um quarto de alguém que está vendo temporada. Não faz sentido. Não faz Sim, sentido. sim. Então, assim, então, desde acertar o projeto, quando se vai construir, ou acertar a compra, esse é um grande desafio, né? Para isso, existe solução, né? Eu acho que é entender, buscar uma ferramenta, buscar alguém que vai te ajudar, né? a ter essa visão macro. Vai te ajudar a acertar isso aí. Mas também existem alguns desafios na administração. Por exemplo, todo mundo vai passar por isso. Quem nunca teve uma avaliação negativa de um hóspede? Cara, quem nunca teve um problema com um hóspede que não gostou do seu imóvel? Esses dias eu estava assistindo Quem nunca que atire a primeira pedra. no Instagram, há uma pessoa também que é um especialista nessa área, e ele mostrando um imóvel dele, que o hóspede chegou e por uma falha na administração, que quem não tem pecado atira a primeira pedra. E o imóvel não estava limpo. E o hóspede, como forma de se vingar, eles tentaram passar um outro imóvel, o hóspede não aceitou. E aí então eles fizeram o cancelamento dessa reserva, ressarcimento desse hóspede, mas o hóspede mesmo assim foi lá e deu um murro na televisão, quebrou a televisão e deu um murro no forno a gás e quebrou o vidro do forno. Nossa. E ele estava mostrando. Então, assim, existem problemas, é claro que existem dores, existem dificuldades. Então, a administração de hóspedes, porque assim, você vai receber dois tipos de hóspede. Um que vai falar para você assim, olha, você me deu o melhor final de semana da minha vida. E outro que vai falar para você, você acabou com a minha vida. Então, assim, porque aquilo que você falou sobre foto e expectativa, a gente nunca sabe, tem pessoas que elas são amargas por natureza. E qualquer lugar, não é o lugar que ela está, é o que está dentro dela. Então, qualquer lugar que ela chegar, ela vai estar insatisfeita. Então, tem pessoas que são problemáticas. Então, essa é uma dificuldade. Então, a administração com hóspedes é uma dificuldade. Embora se você fizer uma boa gestão, você vai ter, em média, 80% de satisfação. De muita satisfação. Então, e é importante esses comentários, né? Os comentários, as avaliações, isso é muito positivo. Claro que Olhando para o lado positivo disso, claro né? que sim. É muito positivo. Ela te dá a satisfação de saber que você está, de fato, oferecendo... Dá confiança de que outras pessoas já foram também, e é um local confiante, né? Que você pode se sentir bem, porque é isso, Sim. A sensação de casa é essa, né? Isso é tão interessante, o que o Edson estava dizendo, que até na questão climática, a gente percebe hoje, a gente tem posturas diferentes. Por exemplo, os clientes que chegam, né, Edson? No nosso caso, também, porque é imóvel de verão, né? Justamente. Para a maior parte do nosso imóvel de verão, né, a expectativa que o cliente gera por uma experiência... Gente, vamos pensar o seguinte. Qual uma das diferenças do aluguel normal, residencial, para um aluguel de temporada? Que o aluguel residencial, você tem um custo, todo mês você sabe que você tem, você já botou ele no teu planejamento financeiro e ele vai acontecer. A tua temporada, você programa um tempo. Você fica pensando, você vai juntando dinheiro mês a mês. Tem gente que parcela em 850 vezes no cartão de crédito, porque ele quer fazer uma viagem, ele quer ter uma experiência. Aí você programa, olha, eu quero ver aquela piscina mais linda lá, com aquela vista para o lago, eu quero viver aquilo ali, eu quero estar dentro daquela... Ele se imagina dentro daquela piscina, tomando o seu champanhe, curtindo, os meninos pulando. De repente ele chega lá, a chuva tá caindo... A gente não é culpado. São dois clientes, né? Nós não podemos dois controlar. clientes. Um cliente, é um cliente no dia de sol, é outro cliente no dia de chuva. Justamente. Porque aí você não está administrando só o imóvel mais, você está administrando a frustração. A frustração da pessoa que chega, assim. E a gente super entende isso. Só que como proprietário, você não tem muito o que fazer. A gente não controla a chuva. E aí, assim, a pessoa chegou lá, o tempo totalmente fechado. Então, assim, ele já tem uma predisposição a ficar insatisfeito com qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, assim, se for um dia de sol, o cara nem ia olhar, sei lá, talvez tenha um arranhão na parede.
né, talvez tenha lá um liquidificador lá que tá desgastado. Um garfo que tava com o dente torto e a moça da limpeza não Se fosse percebeu. se fosse o dia de sol, ele nem ia olhar para aquilo, porque o cara ia estar na piscina, o cara ia ir para a beira do lago, mas no dia de chuva, ele tá ali já indignado por ter chegado, não ter conseguido fazer o que ele queria. Então você tem que lidar com essas frustrações, né? Então, assim, eu acho que as maiores dores estão na administração com os hóspedes. E todos passam por E isso. hoje é uma equipe interna que vocês têm, com nós contato com o hóspede. Nós temos o nosso ecossistema, nosso fluxograma de trabalho a gente tem, então, nós temos uma equipe administrativa. A equipe administrativa cuida de toda a parte da administração direta, né? Administração direta e dos imóveis. Então, nós temos uma equipe de vendas, que cuida da parte de vendas, e nós temos a equipe de logística. Então, a equipe administrativa e de vendas é home office, é distante, né? E a equipe logística é a equipe que está dentro das casas. Dentro da equipe logística, nós temos piscineiro e jardineiro e funcionário de limpeza, né? Serviços gerais. Então, nós temos essas 3 pessoas que estão diretamente lidando todos os dias dentro dos imóveis. Né? Para cada locação, você tem uma limpeza, você tem uma higienização, você tem um cuidado, né, com tudo, com piscina, com todos os itens da casa. Então, você tem essa equipe. E temos uma equipe de vistoria. Então, para cada local, eu tenho pessoas que fazem a vistoria nos imóveis. Então, por exemplo, em Capitólio, tá à distância, meus pais vivem lá, né? Então, meu pai e meu sócio, ele faz essa parte. Meu pai e minha mãe fazem essa parte. Então, uma vez que, semanalmente, 2, 3 vezes na semana, eles estão ali fazendo. Então, tem a equipe que está ali dentro da casa o tempo todo e tem a equipe que está à distância. Agora, uma coisa importante que a gente indica, Fernanda, para quem tem um imóvel só, não faz sentido ter equipe. Certo. Para quem tem um imóvel só, o melhor dos mundos, até para limpeza, a não ser que você não tenha habilidade com limpeza, não goste, mas até limpeza eu indico que seja feito pelo proprietário do imóvel. Por quê? Quando você vai para dentro do seu imóvel fazer a limpeza, você identifica tudo que está quebrado, tudo que está faltando e tudo que está fora do lugar. A gente tem uma métrica assim, que a gente gosta de usar, que é isso aqui: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Legal. Que exatamente porque assim, e quem tá ali quem tá dentro do imóvel, a pessoa, quando ele vai fazer a manutenção, a limpeza, ele já começa a perceber: opa, foi limpar o banheiro, viu lá que tá vazando água. Aí ele já vai. Então, principalmente. Que é o contato do dia a dia, né? Que se Exato. você estivesse ali dentro, você estaria vendo tudo isso. Perfeito. E outra coisa que a gente indica também é a pessoa ficar esporadicamente nos seus imóveis. Dorme, passa um final de semana, porque às vezes o que acontece? Vai sumindo itens, faca, garfo. Às vezes não é por mal, mas às vezes o proprietário não percebe. Porque tem hóspede entrando o tempo todo. E aí você vai ficar lá um final de semana, opa, você vai pegar um abridor de lata ou um abridor de vinho. Cadê? Não tá, sumiu. Então, se você não está nos seus imóveis, com o tempo você começa a perder. A perder a mão. Então, a gente indica você perde isso a também. mão, né? Porque se você Exatamente. sai muito. E é importante isso até como negócio mesmo, você aprender a delegar, mas não delargar, né? Você está ainda olhando, você está fiscalizando, você entender como que está sendo essa vistoria, quais processos que eles estão fazendo. Então tem que olhar o que está faltando, o que não está faltando, isso é muito importante. Sim, sim. E agora, assim, como que vocês veem o futuro desse mercado hoje, assim, para os próximos anos? Fernanda, existem... né, hoje esse mercado é bilionário, né? Bilionário. Então, a gente viu algumas pesquisas esses dias falando que o mercado está chegando em torno de 100 bilhões... 100 bilhões ano, né? Acho que era mais ou menos esse o número que a gente viu, assim. É um mercado bilionário. E, segundo a própria Infomoney, a Stay, que é uma empresa que também traz muitas análises, e o Airbnb, a Booking, todos eles trazem muitas análises e eles mostram um nível de crescimento muito acelerado, né, desse mercado. Então, nos últimos 3 anos, o mercado mais que multiplicou em 100%.
Um pouco disso diz respeito ao reflexo da pandemia. Então, Sim. teve um crescimento muito acelerado na pandemia. Acelerou muito. Exato. Ele vai reduzir um pouco nesse sentido, ele não vai crescer 100% ao ano. Isso aí não existe nenhum mercado que consegue fazer isso. Porém, a perspectiva de crescimento é muito grande, né? Então, assim, e porque quem investe em imóvel de temporada, ele não só está fazendo um negócio, ele está fazendo 2 em 1. Então, o imóvel de temporada ele é um investimento 2 em 1. Por quê? Ele está gerando um patrimônio. Então, quando você compra uma casa, você está gerando um patrimônio. Aquele patrimônio, ele é uma garantia que existe. O que tem nele? A valorização daquele imóvel. Então, todo imóvel tem a valorização. É claro, pode acontecer de ter desvalorização. Acho muito improvável, mas em uma situação específica já pode ter acontecido. Né? Mas é o tipo de investimento mais Mas ainda seguro. é o mais seguro, né? É mais Imobiliário é o seguro. mais seguro do Exatamente. mercado, indiscutivelmente. E isso aí é provado. Né? Todos os maiores bilionários do mundo, incluindo a rede McDonald's, o proprietário da rede McDonald's, né? Que eles assim, sabem que o negócio deles é imobiliário. Então, o negócio imobiliário ele já é uma segurança por si. Então, ele está construindo patrimônio, mas sobre o patrimônio, ele tem agora um negócio que gera rendimentos mensais. Porque, exatamente. Então, ele tem dois ramos dentro de um só. Então, a perspectiva é muito boa, porque a locação de temporada tem crescido ano a ano, né, no ritmo entre 4% e 6%. Né? Eu vi a perspectiva dos anos seguintes, é nessa faixa entre 4% e 6%. E além disso, a valorização dos imóveis, estava olhando também uma perspectiva de valorização. Nos últimos 5 anos, os imóveis no Brasil valorizou mais de 40%. Grande. Então, assim, é muita coisa. Então, eu acho que, assim, cara, a perspectiva é incrível, incrível. E outra coisa Algo assim, mais, né, sobre isso? interessante disso aí, que nos dá um norte também, né, assim, a gente entende que realmente o mercado ainda é muito promissor, é porque é o seguinte, existem alguns tipos, né, de pessoas que vão entrar nesse mercado. Existe aquele que vai construir para investir, ele ganha na construção, porque o ganho de capital da construção para a casa pronta é grande. Aquele que compra a casa pronta, que vai ganhar nos segmentos que o Edson diz, além da renda passiva, porque o aluguel vai trazer essa renda passiva. E a gente vai percebendo que esse mercado realmente é muito promissor. Mas existe aquele que vai fazer todos esses investimentos, mas que não quer gerenciar o aluguel. Então aí existe ainda essa fatia que muitas pessoas vão se valer dela, e quanto mais o mercado cresce, não está roubando elas a oportunidade, não está dando ainda mais oportunidades, porque aí não entra a questão da saturação mais, que é a questão de quem? Dos anfitriões, aqueles que vão administrar muitas pessoas. Os anfitriões profissionais, hoje, né, no caso, né? Os justamente. Profissionais. Justamente. E até corretores, tem pessoas que não querem, que não assumem essa função de um verdadeiro anfitrião, que é de cuidar da estrutura toda, mas que direciona a parte de locação. Porque tem proprietários que querem ser dono do imóvel, querem trabalhar com a temporada, mas não me bota para falar com o cliente. Essa é a coisa. Não me coloque para alugar. Não sei como fazer, não administro parte digital, não cuido disso. Então, ele abre um leque muito grande, abre esse nicho e deixa à disposição de um grupo grande de pessoas do mercado, inclusive, né, as quais a gente também convida a fazer parte dessa estrutura nossa, dessa mentoria, de todo o projeto, de toda a estrutura que a gente está entregando, porque essas pessoas podem viver dessa fatia. Perfeito. E viverem bem. Muito bem, né? né? Bem. E isso é muito legal, que o mercado, eu acho que ele abrange para muitas possibilidades. Sim. A possibilidade de você ter um imóvel de lazer, que é como você iniciou, a possibilidade de você não ter um imóvel, mas comprar um, a possibilidade de você só fazer uma locação para pagar os custos. Fala um pouquinho sobre as possibilidades dentro desse mercado. A gente costuma falar de 4 formas de entrar, né, nesse mercado. Existem mais, mas as 4 formas principais de você atuar nesse mercado. A primeira delas é para aquelas pessoas que já têm um imóvel, o primeiro ou o segundo imóvel, e que quer disponibilizar, que não utiliza esse imóvel o tempo todo, e quer disponibilizá-lo para que outras pessoas possam usar esse imóvel e obter ganhos, né? Então essa é a porta, não vou dizer que é a mais fácil, mas é talvez a mais comum, né? Que é pessoas que já têm ali talvez o seu segundo, não precisa ser o segundo, pode ser o primeiro imóvel, não importa, mas que quer utilizar esse imóvel que ela já está de posse dele
para Tem poder... ociosidade. Exatamente, Pode para fazer poder dinheiro. alugar parte do tempo. Tem pessoas que viajam muito, né? Que viajam muito. E aí, quando viajam, colocam no Airbnb ou em outro site para alugar. Então, mesmo, às vezes, é a casa da pessoa mesmo. Tem muita gente que utiliza a própria Apartamento, Sim. sim. Ou Tem até pessoas que parte, têm né? duplas ou até tripla residências, porque ele precisa estar em vários lugares e normalmente é temporário, né? Sim. Ele passa um período aqui, um período ali, ele pode disponibilizar de acordo com a agenda dele. Você sabe, o próprio Airbnb, ele iniciou nesse formato, porque já era muito comum nos países da Europa e nos Estados Unidos, mas principalmente nos países da Europa, uma coisa que eles chamavam que era um B&B, que é Bed and Breakfast, que é café, cama e café. Era um formato que permitia as pessoas passar uma noite e ter um café da manhã. Ainda é muito comum. Você vai na Irlanda, por exemplo, assim, você vai andando, você vai ver muito B&B, assim, B e aquele Szinho B, que é pessoas que alugam um quarto para você dormir, toma um café e vai embora. Então, esse negócio ele surgiu exatamente, o Airbnb surgiu disso, né? Então tem pessoas que mesmo com o próprio imóvel querem alugar partes desse imóvel. Isso é muito comum fora do Brasil. No Brasil, acho que cidades maiores como São Paulo, também você encontra muito quarto, né? Quarto numa casa, numa residência para alugar. Mas é menos comum aqui para nós. Mas essa é uma forma. Então a primeira delas é você que tem um imóvel, né? A segunda delas é você que não tem um imóvel, mas que você quer alugar um imóvel de terceiro para relocar por temporada. A minha experiência sobre isso foi muito progressiva, muito importante, inclusive, para me ajudar a montar a minha carteira de imóveis. Durante Alugar um imóvel e sublocá-lo sublocar na por temporada. Sim, exatamente. Perfeito. Então, porque quando a gente começou a montar a nossa carteira, eu não tinha condição de comprar 7, 6, 10 imóveis de uma vez. Menor possibilidade. Então, eu comprei 2, 3. E aí comecei a ver algumas pessoas que tinham um imóvel, não estavam utilizando. Esse imóvel já estava até configurado, porque era um imóvel onde eles passavam um final de semana. O imóvel já estava até configurado, mas eles não utilizavam muito. Então, eu fiz a proposta. Olha, você não tem interesse em me alugar esse imóvel anual e eu vou relocá-lo por temporada. E aí, então, você oferece um valor um pouco acima do que ele receberia numa alocação tradicional, né? Como se eu tivesse, de uma certa forma, dividindo os ganhos da alocação de temporada com ele. Né? Tipo, a gente fala muito, né, se a alocação dá 2,5%, por exemplo, 2% na alocação de temporada, você oferece 1% para o dono do imóvel. Né? Que ele ganharia muito mais do que o aluguel, que Exato, é é um 1%. dobro do que ele- 0,8, ele já está ganhando o dobro de um aluguel convencional. Exatamente. Então, essa é a segunda forma. Então, e aí você consegue, então, alugar. Então, eu aluguei alguns. Cheguei a ter uns 6 imóveis, não mais que isso. Eu cheguei a ter uns 8 imóveis, mais ou menos, nesse formato. De aluguel, alugava e sublocava. E relocava por temporada. Então, num período inicial. A terceira forma de entrar nesse mercado é para quem não tem o imóvel, não tem interesse em alugar de alguém, né, para anualmente, mas que quer administrar imóvel de terceiro, que aí é o lance do anfitrião profissional, né, ou administrador profissional. Hoje, muita gente que tem carteira de imóveis e percebeu que a locação de temporada é melhor do que a locação tradicional, mas o cara não é do ramo, não sabe nada sobre isso, tem outra profissão, tipo, sei lá, o cara é médico e tem lá 4, 5 imóveis, mas o cara não vai deixar de exercer a medicina, né? A paixão dele, é o que ele gosta, ele não vai deixar de exercer a medicina para poder alugar, pra trabalhar com locação, atender cliente, não vai. Então ele vai contrata um administrador profissional e esse administrador profissional, então, faz toda a gestão desse imóvel. Ela pode Perfeito. variar, assim, de acordo com o que for contratado entre eles. Tem gente que faz só a parte imobiliária, que é de locação mesmo, tem gente que faz também a parte de gestão ali, de logística todo o imóvel. Aí depende do que é contratado. Mas essa é a terceira forma. E a quarta forma é aquele investidor que tal é de um outro ramo, mas fala, cara, eu quero entrar no mercado de imóveis. Né? Até vamos contar uma situação que, né, do último imóvel que você construiu, né, que foi uma parceria. O Anderson entrou na parceria. Conta aí como é que... Sim, eu tenho equipe de obras também, né? E inclusive é um dos focos meus também. Construir, e eu gosto de construir no padrão de aluguel temporada. Como a gente tem esse know-how, a gente se vale desse know-how para poder botar isso em prática ali, executando essas casas. E são casas de formato muito diretos, muito objetivas, né? Com um objetivo claro, inclusive. E nesse momento aqui eu estava descapitalizado e tinha uma grande oportunidade.
Então, eu adquiri o lote, entrei com esse lote. Esse investidor entrou com um valor e eu assumi a obra. Então, nós compusemos ali essa estrutura nossa e juntos construímos uma casa, né, com essa finalidade. Acerta-se os percentuais, é uma situação muito interessante. Então, outra coisa bacana, Edson, que também está dentro disso, é que enquanto um construtor, eu tenho muitos amigos construtores, inclusive, no ramo no tempo que eu estive como consultor financeiro, atendia várias pessoas desse segmento, e essas pessoas construíam. Eu tinha pessoas que tinham um mega negócio, era um excelente, com uma margem muito boa, margem de 25% até 35% de ganho em cima daquilo, mas algum imóvel que, do espaço, da conclusão da obra dele até a venda, ele teve uma defasagem aqui de 2 anos, aqui mais ou menos, aqui, desse ganho dele. E quando você dilui esse ganho de 30% por esse período de espera, que era um capital imobilizado ali, sem gerar rendas, aí você acaba perdendo um pouquinho disso. O que é legal também do ramo de temporada? Que quem constrói e pensa nisso, enquanto a casa está pronta, construída e com mobília básica, que é uma mobília de temporada, uma mobília mais básica e útil, né? Porque tem que ser realmente alguma coisa funcional, ele equipa essa casa. Se a casa demorar 2 anos para serem vendidas, mas com 2 anos gerando 1,5%, 2%, 2,5% de renda na locação de temporada, tem pessoas que desanimam de vender. Ela quase se paga, né? Ela quase se paga, né? Tem pessoas que com experiência, ele até desanima de vender, mas não quero vender mais não, deixa aqui, tá bom demais. E no nosso caso, um dos focos nossos é esse, a gente constrói, aluga a temporada, enquanto não vende, tá alugando. Vendeu, partimos para as próximas. E até é interessante, não esqueci, você fez um formato com uma pessoa, um investidor que não é do ramo de, não é do ramo de construção, é do ramo de TI, e ele se interessou e falou, eu gostaria de entrar nesse mercado. E aí, como o Anderson administra a parte de construção, então ele falou, não, a gente entra numa parceria, então fizeram uma parceria, onde o Anderson entrou com a construção e ele entrou com o custo da obra. Entendi. E fizeram, então assim, para quem, essa é a quarta forma, que é quem quer construir um imóvel para empreender nesse ramo. Então essas 4 formas básicas aí para entrar nesse mercado. Legal. Para a gente finalizar aqui um pouquinho, conta quais são os planos que vocês têm daqui para frente, tanto nesse negócio quanto os próximos passos que vocês querem dar. Muito bom, muito bom. Bom, ótimo. Nesse ramo de locação de temporada, né, assim, é um ramo muito bom e a gente sempre está de olho. A gente sempre está buscando novos lugares e esse negócio ele é muito escalável, Fernando. Uma coisa que você percebe quando você entra no mercado é que o modus operandi dele é funcional em qualquer parte do mundo. Sim. Qualquer parte do mundo. Por exemplo, eu vou muito aos Estados Unidos e eu vejo que o mercado lá é muito... Se eu aplicar o mesmo conhecimento que eu tenho daqui, eu consigo replicar o mesmo resultado lá. Né? Vou, às vezes, Punta Cana, Cancún, todos esses lugares muito turísticos, você vai ver que você consegue replicar esse negócio. Então, ele é um negócio muito escalável. Então, assim, a gente sempre está acrescentando, trazendo novas propriedades, estamos construindo algumas, então sempre tem alguma coisa nova nesse sentido. Agora, uma das coisas que tem mexido muito comigo, e eu acho que os últimos anos nos conduziu para isso, né? A gente começou a ter uma procura muito grande de pessoas que estão passando por dificuldade, estão empreendendo nessa área, estão passando por dificuldade, não conseguiram encontrar um caminho. E aí começaram a ver o nosso case de sucesso e a buscar a informação. Edson, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu configuro o imóvel? Como é que eu coloco o meu imóvel? Que tipo de imóvel é melhor? E a gente começou então a ajudar. Nós ajudamos diversas pessoas nesse período, pela experiência que a gente teve. Então, eu sou muito feliz. A gente vai ter oportunidade de algum momento ouvir essas pessoas. São pessoas que conseguiram deslanchar, assim, estão vivendo hoje. Boa parte delas algumas não vivem especificamente disso, mas é uma renda muito importante na construção dela. Inclusive, hoje já tem umas 50 pessoas, pelo menos, que são mentoradas, que estão acompanhadas, né, desde o início, que tiveram interesse em serem inseridas nesse mercado, quiseram entrar nesse mercado, e esse processo vem acontecendo. Essas pessoas, algumas delas já estão vivendo unicamente disso, exclusivamente disso. Outras, né, nem é o interesse deles viver exclusivamente, mas têm feito, já têm gerido esse mercado e têm tido um resultado muito bom. Inclusive dentro da nossa família, né? Acho que boa parte da família começou a entrar no ramo. Todo mundo tem alguma casa, todo mundo vive um pouco disso, né? Isso é muito nós bom, temos, né? inclusive, a experiência do nosso irmão mais velho. Ele é do Banco do Brasil, né? Um funcionário do Banco do Brasil. E ele tem uma casa que é sonho, a casa dele é sonho.
Não estou construindo uma casa para alugar. Ele construiu uma casa sonho, a que ele queria construir. Mas essa casa está lá, existe a sua ociosidade, e é muito maior parte do tempo, né? Uma casa não é aqui onde ele reside, né? Em Capitólio também. E é uma casa de aluguel e já se tornou uma renda muito importante. Hoje ele faz uma renda muito boa com essa casa. Muito boa essa casa. Então, muitas pessoas que a gente tem... E essa demanda começou a surgir, né? A vir para nós. E a gente começou... Eu confesso que eu tenho tido assim, um prazer assim, muito grande nisso. E isso tem ganhado uma força muito grande, assim, né, de querer ajudar mais pessoas e ver que essa é uma dor que a gente pode responder, né, e pode ser útil para pessoas que realmente estão buscando empreender nesse mercado, que estão buscando mudar de vida. Porque o que aconteceu com a gente, a locação de temporada fez a gente mudar de vida, né? A gente vivia, eu trabalhava ali no banco era 6 horas por dia, mas contudo você dava umas 8 horas. Então, assim, tinha aquela vida quadrada, assim, quadradinha ali, de um funcionário público, né? Que tinha aquele valor fixo no mês para receber, aquele valor, então era bem quadradinho. E de repente a gente viu, assim, a vida dar uma guinada, mudar completamente. Então, hoje a liberdade que a gente viaja. Por exemplo, eu passei quase 20 dias agora viajando dos Estados Unidos. Nesses 20 dias, nós tivemos mais de 40 reservas. Assim, foi um... Então, o negócio não para. Não para, né? não para. O E aí negócio você não tem a para. possibilidade, então, de ter uma vida muito mais leve, uma vida com muito mais liberdade e com a satisfação de você estar construindo algo que é seu, algo que é próprio e estar servindo pessoas. Assim, a gente recebe os feedbacks de clientes, é muito legal, né? Assim, você vê, às vezes até posta algumas coisas, às vezes clientes fazem fotos ou vídeo, manda pra gente, cara, esse final de semana foi restaurador pra mim. Então isso é muito dentro do nosso propósito, assim, porque eu como pessoa, eu acho que como pessoa, parte da nossa empresa, uma das nossas virtudes e uma das nossos objetivos é levar exatamente essa restauração às pessoas, porque eu acho que as pessoas vivem numa corrida tão grande, sabe, que não tem tempo para poder se recuperar. Quando você vai para um imóvel desse, você passa um final de semana, assim, a pessoa lava a alma. Então é muito legal. Viajar Tem a muito ver bom, com o nosso, né? tem a ver Viajar com o nosso porquê, né? Tem a ver com os nossos porquê, valores, o com porquê. certeza. E oferecer isso para outras pessoas que querem mudar de vida, né? Que querem viver essa liberdade financeira, inclusive, né? Eu acho que é algo que assim, não tem preço. Então, eu tenho estado muito empolgado com isso, né? Muito feliz com esse momento. A gente está vindo aí trabalhando mais forte com esse cuidado, com essa consultoria, com essa mentoria. Isso tem estado assim muito no meu coração. Não sei se eu posso compartilhar mais coisa aqui, mas vamos segurar. Vai ter novidade. Vai. Vamos ver que vai ter muitas novidades, né? Agora a gente está aqui no YouTube, a gente está em outras redes também, redes sociais, o Instagram, se quiser falar aqui, acho que pode aparecer. Sim. Nós estamos com o Instagram, né? Imóvel de temporada. Perfeito. Né? Estamos no YouTube também com imóveis de temporada. E aí, agora com esse canal de podcast também, que a gente começa aqui a trazer alguns conteúdos também bem relevantes. E em breve vai estar também os websites, as páginas, tudo isso vai estar também funcionando. Eu acho que é só, né? Assim, Sim, por nesse fim, primeiro momento. você tem alguma mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes que estão aqui, que estão interessados nesse mercado imobiliário, estão começando sua própria jornada empreendedora? Sim. Vou deixar o Anderson primeiro, depois eu... Perfeito. Bom, Vai. a primeira mensagem que eu acho que a gente tem que deixar é acredite. Acredite, sabe? É possível. Nós não estamos dizendo de algo que a gente ouviu dizer, ou que a gente pensou que pode ser que dê certo. Não, nós estamos dizendo de algo que aconteceu na nossa vida por um processo meio empírico, mas estamos dizendo de algo que aconteceu e que deu certo. É um exemplo de sucesso. A gente está vendendo uma história, a gente está dizendo aqui de uma história, fato, né? de um exemplo de sucesso. Então, o meu recado é: acreditem, é possível. É possível.
Pense qual é a forma mais clara, a forma mais palpável, a que tem mais a ver com os teus propósitos, com o teu objetivo e talvez até com a tua condição, porque nós estamos apresentando alguns meios, né, possíveis para isso, para se entrar nesse mercado. E o que a gente tem visto, até pela experiência dessas pessoas que já têm nos acompanhado, entrando também nesse mercado, é que realmente vale a pena. E cada dia pessoas mais estimuladas, pessoas mais felizes, mais realizadas nesse sentido, e eu acho que esse é o maior objetivo. Então, acreditem. Perfeito, Anderson. Muito obrigada. Sim, sim. Eu queria dizer duas coisas. A primeira delas, assim, eu acho que, como o Anderson falou, acreditar que há uma forma melhor de se viver, que há uma forma... É possível mudar. É possível mudar. É possível fazer uma curva na vida. Porque às vezes parece que a vida está muito linear. E às vezes você está dentro de um ciclo que a gente chama de uma roda de hamster, que você não consegue parar aquilo. Mas é possível sair disso, sabe? E começar a enxergar perspectivas diferentes. E eu acho que a alocação de temporada fez isso com a gente. Né? Fez a gente entender que é possível você melhorar a situação financeira, é possível você mudar a sua estrutura, é possível você viver com mais qualidade, é possível você ser mais feliz, mais satisfeito com aquilo que você faz. E uma das coisas para encerrar, que eu queria dizer é que, assim, eu penso que na vida, Fernanda, tudo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Então, assim, se você está vivendo um problema sério dentro da sua família, entre você com a sua família, talvez isso vai refletir na sua vida financeira, talvez vai refletir na sua carreira. E muitas vezes você apenas mudar de carreira não vai resolver a sua situação. Então eu acho que existe um equilíbrio. E a gente não pode deixar de dizer que todo esse resultado que a gente teve, eu não posso deixar de atribuir a quem de fato é a pessoa que guia a gente por isso. Porque tudo que a gente recebe, assim, eu sou cristão, acredito e vivo um relacionamento com Deus, e tudo isso para mim vem de Deus. Então, assim, eu acho que o equilíbrio na vida, ele está em reconhecer Deus em primeiro lugar e ele vai colocando todas as outras coisas em ordem na vida da gente. Então, eu fico feliz de poder dizer para pessoas que se você colocar Deus em primeiro lugar e se você começar a organizar a sua vida para que você tenha um equilíbrio, família estruturada, uma vida financeira estruturada, uma vida emocionalmente estruturada, porque muita gente não rompe, não é por causa de falta de oportunidade, mas porque a pessoa não tem um controle emocional. Então são coisas que eu acho que vale muito a pena. Então eu queria dizer que esse equilíbrio vai te fazer caminhar para uma vida de sucesso. Acho que a palavra seria isso. Próspera, abundante. Exatamente, abundante. Uma vida plena. Essa era a palavra que eu queria falar. Bom, acho que é isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo de hoje. Eu quero agradecer aqui a nossa produtora Fernanda, que foi a nossa entrevistadora, né, aqui hoje. E arrebentou com maestria aqui, levou a coisa muito, muito legal. Eu achei que aquilo que a gente trouxe são conteúdos relevantes e que vai ajudar você que está buscando aí empreender, entrar nesse mercado, né? Também estamos à disposição aí, podem enviar mensagem para a gente aqui, para a gente responder. A gente quer saber quais são as dores de vocês, quais são as dificuldades, o que você está passando, o que tá te impedindo de caminhar, né? De ter uma vida plena, como a gente falou aqui. Mas então quero agradecer aí todo mundo, agradecer a Fernanda, agradecer o Anderson aí, que é parceirão aí, nosso sócio também, e que vai estar com a gente em todo esse processo. E dizer para vocês que a gente vai continuar compartilhando conteúdos relevantes que podem ajudar vocês a deslanchar na vida. E é isso, muito obrigado, até a próxima.